Nossa história começa com Kurt narrando a treta. Um Fenrir, monstro Rank S cabuloso, estava destruindo uma vila. A galera já estava no desespero, levando porrada sem parar, então juntaram quase toda a grana que tinham para contratar o presa de dragão flamejante, o grupo dele. Enquanto Kurt só assistia de longe, a batalha começou de verdade. Bandana, a ninja do time, lançou uns fios para prender o lobão, mas o bicho era brabo demais e jogou ela longe, direto na parede. Isso podia ter dado ruim, mas a curandeira chegou no reflexo e curou os ferimentos dela. Aproveitando a brecha, Bandana enrolou os fios numa árvore e imobilizou a fera. Foi aí que o líder do grupo entrou em ação. Com sua espada em chamas, Golnova tacou fogo no lobo, mandando ele pro além. Kurt segue no camarote, apresentando a equipe. Bandana, a ninja mais rápida do rolê. Marlefis, a maga e Golnova, o guerreiro das chamas. Ele solta que o preso de dragão flamejante virou herói. Mas, mesmo sentindo um peso morto, Kurt ainda faz parte do time, pegando as funções mais de boa enquanto viaja com eles para salvar o mundo. Depois da treta, o grupo tá lá de boa, comendo, quando Golnova joga um pedaço de frango fora, reclamando que a comida da vila é horrível. Ele chama Kurt e pede um prato feito por ele. Bandana também quer, já que esse é o último dia que vão comer algo feito por Kurt. O cara estranha e pergunta o que ela quis dizer com isso. Golnova, sem paciência, solta um "tu é burro, cara?" e dá a notícia na lata. Kurt tá demitido. O motivo? Pra ele, Kurt é um fraco que não faz nada e nem consegue derrotar um slime. Marlefis ainda completa, dizendo que só podem ter 4 pessoas no grupo e vão trocar Kurt por um mago mais forte. Desesperado, Kurt implora pra Golnova reconsiderar, mas o desgraçado dá um bicudo no estômago dele e manda ele calar a boca. O pior é que Kurt nem percebe, mas é óbvio que essa galera gosta de pisar nele. Sem ter pra onde ir, ele junta suas coisas e rala peito sem rumo. Chegando na cidade, ele vai direto para a agência de empregos, nervoso. Assim que entra, é recebido por uma recepcionista gata, que já manda um bem-vindo e pergunta se ele tá ali para procurar trabalho ou contratar alguém. Ele responde que quer um trampo e aí começa a entrevista. Ela pede nome e idade e ele diz que se chama Kurt, tem 15 anos e veio de uma vilazinha perdida nas montanhas Shen. A mina nunca ouviu falar do lugar, mas segue o baile e pergunta o que ele fazia antes. Quando ele diz que trampava com os heróis do Presa de Dragão Flamejante, ela fica de cara, já que eles são Rank SS. Kurt, que já estava na bad, se sente pior ainda por ter sido chutado. A recepcionista tenta animar ele, dizendo que essa experiência pode ajudar a arrumar um trampo da hora. Então ele faz o teste de aptidão para ver se tem algum talento escondido. Ele explica que as aptidões vão do nível G, 0 talento, até o triplo S, o supra-sumo da parada. Ele ainda dá um exemplo. Alguém com aptidão baixa para espada não corta nem papel, enquanto um cara com nível alto corta tudo no meio com a mesma lâmina. Só que, claro, o azarado do Kurt tira nível G em tudo relacionado a combate. A recepcionista ainda tenta motivar ele, falando que tem outros testes para trabalhos como ferreiro e alquimista, mas ele teria que esperar uma semana. O problema? O cara tá liso, sem um centavo no bolso. Vendo isso, a mina pede para ele levantar um saco de areia. Ele obedece, mas assim que toca no negócio, sente sua magia sendo sugada. Quando tenta erguer, percebe que o troço é pesadão demais. A recepcionista fala que já viu o suficiente e diz que, com essa força, ele pode trampar na construção. Ela conta que, numa cidade na fronteira da marca de Tychon, estão precisando de gente para reparar os muros do castelo. Kurt gostou da ideia e aceita sem pensar 2 vezes. Chegando lá, o chefe da obra olha para ele e solta um: "É sério que mandaram esse palito para um trampo desses?" Mas, como estão sem gente, aceitam ele mesmo assim e dão a missão de preparar o cimento e reparar o muro. Kurt aceita e já começa a pensar se deve usar magia para deixar o cimento mais resistente. Mas quando vai perguntar, o chefe só diz que volta em 3 horas para ver o progresso, esperando que, até lá, ele já tenha usado pelo menos metade de um barril de cimento. Agora resta saber se Kurt vai conseguir segurar esse trampo ou se vai rodar de novo. Só para deixar claro, o chefe diz que o pagamento é pelo trampo feito. Se o Kurt não conseguir, já era. Vendo que ninguém proibiu o uso de magia, ele assume que é algo normal e manda ver. 3 horas depois, o chefe volta e fica bolado com o tanto que o moleque fez. Kurt já chega se desculpando porque o cimento acabou e não deu para fazer mais. O chefe não acredita que ele realmente meteu 1/3 daquele murão sozinho em tão pouco tempo, mas só pergunta como ele alcançou os lugares altos. Kurt responde na moral: "Ah, eu jogava o cimento para grudar e depois espalhava com um pedaço de pau." O chefe surta, dizendo que isso é impossível, mas respira fundo e pergunta quantos dias mais ele pode trampar ali. Kurt, animado, fala que queria ficar uma semana. O chefe curte a ideia, paga o que dá na hora e avisa que o resto será depositado na agência depois, liberando ele para descansar. O garoto acha que está ganhando uma fortuna e que deve ser porque ralou muito.
então decide repetir a dose no dia seguinte. No outro dia, a galera tá chocada com o tanto que o trampo rendeu, porque simplesmente não faz sentido. O chefe vira pro Kurt e solta: "Mano, a partir de amanhã nem precisa mais colar aqui." Kurt fica sem entender. Ele tá mandando bem, então por que estão dispensando ele? O chefe explica: "Esse trampo foi feito para gerar emprego pra galera, e se você continuar nesse ritmo insano, vai deixar todo mundo sem trabalho." Kurt ainda não processou direito, mas o chefe manda a real: "Você trabalha rápido e bem demais. Sério, o que um cara nível SS ou triplo S tá fazendo aqui consertando muro?" Como esse é o último pagamento dele, recomendam que vá trabalhar na capital. Kurt fica sem reação, corte rápido. Na agência de trabalho, uma garota tá fazendo o maior escândalo porque precisa de mineiros, mas a montanha que ela quer explorar nunca deu nada. Pra piorar, ela só paga se acharem algo. Sem adiantamento, sem garantia, só na sorte. A recepcionista sugere que ela procure investidores, mas a menina tá desesperada. Se não pagar os impostos em uma semana, perde a montanha. Do nada, Kurt se oferece pro trampo. A garota torce o nariz, dizendo que precisa de alguém mais fortão, mas sem opção, acaba aceitando. Enquanto isso, a recepcionista Kershaw pensa que o Kurt é muito bonito e devia estar metido em outro tipo de trabalho, se é que você me entende. Mas logo sai desse devaneio porque vê um depósito absurdo na conta dele, 200 moedas de ouro pelo trampo no muro. Ela fica tão chocada que até tropeça em um monte de sacos que pareciam de areia. Só que a colega dela explica que aquilo não é areia, e sim sacos especiais que medem magia. Quanto mais magia a pessoa tem, mais pesados ficam. Mas com gente normal não acontece nada. Além disso, diz que quase não usam esses sacos, porque só funcionam no nível dos magos de verdade. Então pedem para Kershaw levar os sacos lá para fora. Quando ela tenta levantar, percebe que não são pesados, o que significa que Kurt está escondendo um poder sinistro. Enquanto isso, Kurt finalmente chega ao acampamento na montanha e já estranha ao ver que só tem uma tenda. A garota, que se chama Yulicia, diz que é o suficiente para os dois. O Kurt arregala os olhos e manda um: "Perai, eu não posso dormir no mesmo lugar que uma garota tão linda assim." A mina fica toda sem graça, mas para cortar o clima, dá algo para ele comer. O protagonista fica feliz porque já fazia tempo que não comia algo feito por outra pessoa. De madrugada, ele não consegue dormir e resolve dar uma olhada na Yulicia. Erro fatal. Ele vê algo que o deixa tão envergonhado que decide sair da tenda na mesma hora, mas mal sabia ele que a garota estava testando ele, e ela fica até feliz que o Kurt é um bom garoto, e fofo. De manhã, Yulicia percebe que ele passou a noite lá fora e ainda costurou um pouco a roupa dela. Ela acha isso incrível por algum motivo. Depois do café, ela diz que está na hora de começar a escavar. Kurt pergunta se ela tem algum plano, mas a resposta é basicamente: "Vamos cavar em qualquer lugar." Ele pensa: beleza, essa mina acha que tá no Minecraft? Só pode. Mas como ele manja dos Paranauê, resolve procurar um lugar melhor e manda ela ir com ele. Depois de um tempo, acha uma pedra cheia de cristais bonitos que podem valer até 3 moedas de ouro cada. Yulicia fica de boca aberta porque ele encontrou algo tão rápido. Depois de um tempo, ele extrai tudo e a garota já quer sair vendendo o loot. No começo, Kurt pede para Yulicia segurar a venda dos cristais por enquanto. Ela aceita de boa, já que foi ele quem fez todo o trabalho, mas percebe que tem algo a mais nessa história. Ele então explica que como os cristais são pequenos, não valeriam quase nada no mercado, então vai transformá-los em cristais mágicos. Yulicia arregala os olhos. Meu irmão, tem menos de 10 magos no reino que sabem fazer isso. Mas Kurt, como se fosse a coisa mais normal do mundo, faz o processo em segundos. Ela fica em choque. Até o menor cristal mágico leva pelo menos 1 hora para ser fabricado. Só que ele nem dá bola, dizendo que nem tem tanta magia assim. Só que para ela, essa conversa não tá batendo. No fim do dia, combinam de se encontrar no dia seguinte. Yulicia vai vender os cristais, enquanto Kurt resolve outras coisas. Mais tarde, quando ela está prestes a fechar a venda, um guarda aparece perguntando onde os cristais foram fabricados e se tem certificação. Mas Yulicia já esperava algo assim. Sem perder tempo, mostra o símbolo dos aventureiros afiliados à coroa e, com a permissão garantida, ativa um teletransporte direto para a capital. Lá, ela vai até a loja da Mímico, uma conhecida de longa data. Mímico pega um dos cristais para analisar e logo nota algo estranho. Ele brilha pouco, mas tem algo diferente. Yulicia já estava esperando um preço qualquer, tipo 4 moedas de prata, mas Mímico solta, sem hesitar. Pago 10 moedas de ouro por cada um. Yulicia quase cai para trás. Como assim?
Mímico explica que esses cristais têm 10 vezes mais magia que o normal e que o brilho fraco é proposital, para evitar perda de energia. Ah, beleza. Então eu tenho mais 49 desses. Mímico nem pisca, já puxa uma bolsa com 500 moedas de ouro. Mas antes de fechar o negócio, ela impõe duas condições. Primeiro, Yulicia não pode vender esses cristais para mais ninguém, porque outras lojas não teriam noção do valor real deles. Segundo, ela precisa dizer quem os fabricou. Só que Yulicia não entrega a informação. Precisa da autorização do Kurt antes de sair falando por aí. Mímico muda o tom. Agora, ela não está pedindo como comerciante, mas como feiticeira da corte, um posto equivalente ao de uma condessa honorária. Isso é uma ordem direta. Mas Yulicia tá pouco se lixando. Ela não vai contar nada. Mímico respira fundo, então tenta outra abordagem. Beleza, então tô pedindo como amiga. Cuida dele e não deixa outro reino colocar as mãos nesse cara. E ainda completa. Se os magos da corte soubessem disso, dariam à corte o cargo de diretor do Instituto Real de Magia. E não só isso, o próprio rei provavelmente concederia a ele o título de conde honorário. Yulicia só consegue soltar um. Beleza. Mas por dentro, não tá acreditando em nada disso. Depois de um tempo, ela chega na agência de trabalho super curiosa sobre Kurtz. Como Yulicia tem um símbolo especial, Kirschel libera as informações. Agora ela sabe que Kurt fazia parte de um grupo de nível SS e trabalhou na construção das muralhas da cidade. Mas Yulicia já toma uma decisão. Todas as moedas de ouro devem ser depositadas na conta dele e ninguém pode soltar uma palavra sobre Kurt, não importa quem pergunte. Por fim, ela volta pro acampamento e quase tem um treco. Kurt simplesmente construiu uma casa enquanto ela estava fora. Você acha normal construir uma casa em uma noite? Ele só dá de ombros. Pelo menos na minha vila, isso é normal. E Yulicia só olha para ele, sem saber mais o que pensar. Agora a gente dá um pulinho de volta para o antigo grupo do Kurt, os lendários e problemáticos, presas do dragão flamejante. Mas o clima? Um caos completo. Os caras estavam atolados numa treta braba, todo mundo se lascando bonito. Porque, né, sem o Kurt ali para dar aquele suporte raiz, o bagulho desandou feio. E como manda a tradição, adivinhem quem jogaram a culpa? No novato, claro. Clássico dos clássicos. Enquanto isso, o Golnova tava na dele, só pensando no próprio umbigo como sempre. Já a Bandana, vendo o circo pegando fogo, com direito a palhaço e tudo, sacou na hora que o grupo tava afundando estilo navio furado. Um bando de cabeça quente batendo boca o tempo todo, sem saber o que é trabalho em equipe nem no tutorial. Enquanto o caos rolava, a Yulicia tava trocando uma ideia de responsa com o Kurt. A proposta? Virar diretor do Instituto Real de Magia. Tratamento VIP, estilo nobreza. Kurt ficou bolado, queria saber quem teve a ousadia de oferecer um bagulho tão top assim. Yulicia contou que foi a pessoa que avaliou as pedras mágicas, uma maga da corte que trampava por amor à camisa. Isso acendeu a luz de alerta no Kurt, cheirinho de cilada no ar. Chegou a hora da decisão e com aquele jeitão dele, Kurt agradeceu e recusou na moral. Disse que não se via nesse tipo de cargo, que não era para ele. Além disso, as tretas do antigo grupo ainda pesavam na consciência. Mandou a real. Agora ia trabalhar para Yulicia mesmo, porque o dinheiro das pedras mal dava para ela pagar os impostos. Ela abriu o jogo, ganhou uma graninha, mas como não foi ela que fez as pedras, só ficou com uma moedinha de ouro de comissão. O resto mandou direto para a conta do Kurt. Ele tentou aliviar, falou que ela não precisava se preocupar, mas ela insistiu. Disse que fez o que era certo. E aí, num sussurro, soltou que não ia conseguir dormir tranquila se ficasse com toda aquela grana. Como o Kurt nem ouviu direito, ela mudou de assunto rapidinho e disse que estava decidida a continuar a missão de procurar minerais. Kurt contou que tinha achado uma veia promissora no dia anterior. Ela agradeceu, mas ficou encucada, perguntou se ele estava dormindo direito depois de tudo. Ele respondeu que dormiu umas 6 horinhas. Tranquilo. Ela ficou toda bugada fazendo as contas de quanto tempo ele gastava construindo casa e minerando. Vendo a confusão mental dela, Kurt até pensou que talvez tivesse dormido demais. Disse que, no grupo do Golnova, mal dormia 4 horas por noite porque seguia o lema de ser o primeiro a levantar. Aqueles desgraçados usavam ele como burro de carga mesmo. Kurt falou que para manter o ritmo ia compensar o sono com mais trabalho. Deixou ela ainda mais confusa. Mais tarde, levou ela para o local que queria explorar e sugeriu que cada um trabalhasse em uma área.
Mesmo o terreno parecendo meio ruim, ele achava que podia ter coisa boa ali. Aconselhou ela a não cavar mais de 50 metros. Ela estranhou, porque cavar isso tudo já era insano. Ela começou a escavar na parte dela e, por sorte divina, achou um cristal que parecia um topázio gigante. Pensou até em pedir para o Kurt transformar em cristal mágico para vender bem caro, mas desistiu. Não queria se aproveitar de alguém que sempre foi tão gente boa. Foi dar uma olhada no progresso dele e ficou de cara. Parecia que ele tinha montado uma mina completa. E era isso mesmo. Ela tentou não demonstrar, mas quando entrou mais fundo, não aguentou. O lugar era imenso, surreal até. Pouco depois, Kurt apareceu todo de boa para dar um salve e disse que, infelizmente, só encontrou pedras inúteis e uns pedacinhos do mineral que ele estava procurando. Ela foi ver as tais pedras inúteis e quase desmaiou quando ele soltou. Isso aí é mitrilo. Ela congelou. Kurt ainda mandou na tranquilidade. Lá no vilarejo tinha tanto disso que a galera jogava fora. Ela travou de vez. Mitrilo vale mais que ouro e platina juntos. E pensar que jogavam isso fora, que lugar era esse que ele veio? Perguntou qual era o mineral que ele estava procurando e ele, na calma de sempre, respondeu: oricalco. Ela reconheceu na hora o lendário metal dos deuses, não entendeu como isso poderia estar ali. E o Kurt, inocente como sempre, disse que era só cavar uns 7 quilômetros para baixo que dava bom. Ela ficou tentando processar o bagulho e perguntou se ele realmente cavou 7 quilômetros em 8 horas, e voltou. Kurt disse que sim, de boa, e ainda fechou tudo depois para não dar problema. Ela já estava quase surtando, e aí viu uma luz vindo de um canto. Descobriu que ele abriu um túnel que atravessava a montanha inteira. O túnel ligava Samaela até uma cidade do Lorde de Tycone. Ela engoliu seco e falou: esse túnel você não fecha de jeito nenhum. Em 2 dias já tinham extraído tudo e voltaram para Samaela pelo túnel. Para liberar o uso para os comerciantes, Ulissia ia cobrar uma taxinha de manutenção e usar para pagar os impostos. No mesmo dia, Bandana apareceu do nada para dar um alô. Disse que não fazia mais parte dos presos do Dragão Flamejante. Rolou mó BO no grupo. Aí corta a cena pro Golnova, saindo de um restaurante puto da vida, sem pagar nada, fazendo barraco e exigindo a carne defumada que o Kurt fazia. Ela explicou que não tinha mais e o cara, surtado, mandou ela ir atrás do Kurt para fazer mais. Disse que, se resistisse, podia até dar uns tapas. Bandana aceitou na calma, mas meteu o louco. Usou a velocidade dela, roubou um cristal de teleporte dele e vazou. Abandonou o grupo, os guardas ainda estavam na cola do Golnova e ela achava que ele ia acabar preso do jeito que estava agindo. Para piorar, a Marlefis foi convocada pela igreja. Game over pro grupo Presas do Dragão Flamejante. Ela não contou isso pro Kurt, só disse que foi expulsa. Não queria que ele descobrisse que o vigiara todo aquele tempo. Kurt, ouvindo tudo isso, percebeu que não dava mais para voltar. Aí ela perguntou: mas por que você queria tanto voltar assim? Ele respondeu: sincero, que devia muito ao Golnova e sempre teve ele como inspiração. Bandana pensou que o Golnova foi bom mesmo para esconder o Kurt esse tempo todo. Mudando de assunto, sacou que o Kurt estava procurando trampo, já que estava ali na frente da agência de empregos. Aproveitou o momento e ofereceu uma vaga no ateliê de uma conhecida. Explicou que no país só tem 15 ateliês com licença oficial e uma das gênias estava com problemas. Sabia que se o Kurt topasse ia ser uma baita ajuda. Kurt ficou meio sem confiança, mas Bandana deu aquele empurrãozinho maroto. Aí a Bandana troca uma ideia com Kurt e convence ele a topar o rolê, entregando uma cartinha de recomendação. E quando meteu o pé, ela pensa que trabalhar com isso não é moleza, não. Aí explicam que os ateliês não são só oficina de alquimia, não. Lá também rola produção e venda de remédio, espada mágica, treco encantado e afins. Os donos desses ateliês são os mestres licenciados, chamados de mestres do ateliê, e esses caras têm moral tipo Visconde, podendo criar e distribuir os bagulhos deles como quiserem. Quando o Kurt chega no lugar que a carta indicava, ele já fica de cara. Parecia uma casa normal, nada de especial. Mas aí ele vê a plaquinha Ateliê Ofélia e pensa: é aqui mesmo. Bate na porta e quem aparece é uma elfa baixinha que se apresenta como Michelle Lakota, assistente da mestra do ateliê. Kurt manda a real que veio ajudar e foi indicado pela Bandana. A Michelle então chama ele para entrar. Só que mal ele dá uns passinhos para dentro, já bate aquele cheiro podre no ar. Ela já solta um "foi mal" e mostra qual vai ser a missão dele. Limpar o quartinho ali da frente,
que tá fedendo há umas 3 semanas porque ela anda ocupada demais pra cuidar disso. Na hora, o Kurt saca que chamaram ele só pra fazer faxina mesmo, o que até faz sentido, já que ele duvidava que fosse mesmo ajudar num ateliê desses. Só que o moleque é ágil, ele faz um trabalho de dias, em pouco tempo, deixa tudo tinindo, brilhando que nem ouro polido. Sem ter mais o que fazer, ele resolve seguir na direção por onde a Michelle foi, pra trocar uma ideia. Entra por uma porta e pá! Dá de cara com uma mina quase pelada. Fica um tempinho ali paralisado no bug até se tocar e se apresentar como Kurt. Ele fala que começou a trabalhar ali hoje. A mina entende a situação e avisa que o ateliê, na real, é no porão. O Kurt até tenta manter a pose, mas dá uma travada quando repara que ela tem uma marca estranha no estômago. Ela explica que é uma maldição. Ele pede licença, chega mais perto para analisar e já vê que o negócio tá feio. Avançou tanto que ela nem sente dor mais. Ele deduz que os órgãos dela estão comprometidos e que logo logo ela nem vai conseguir comer. No mesmo instante, ronca. O estômago da garota solta um barulho que parecia um estrondo. Kurt se oferece para cozinhar alguma coisa leve para ela. Na cozinha, enquanto pensa numa sopinha de arroz, o Kurt fica lembrando que foi a primeira vez que viu uma mina nua tão de perto e se distrai tanto que quase cai no chão. Enquanto isso, a Yulicia troca uma ideia com a Mímico, querendo saber quanto ela vai pagar pelo que entregou. Mímico responde, umas 80 mil moedas de ouro. Yulicia até duvida que aquele mitril e oricalco sejam reais. Ela pergunta, e se alguém descobrir sobre aquele moleque aí? Mímico responde, se ele der sorte, vão só sequestrar. Mas o mais certo é que apaguem ele de vez. Ela fica se perguntando como alguém tão sinistro passou batido. Aí a Yulicia solta. Ele foi chutado do grupo Presas do Dragão Flamejante. Isso espanta a Mímico, porque ouviu falar que o líder desse grupo tá foragido e com uma ordem de prisão nas costas. Mas ela larga o assunto e vai direto ao ponto. O que pensa em fazer com o moleque? Yulicia diz que queria nomear ele como mestre do ateliê, para dar uma segurada nele antes que comece a chamar a atenção demais. E ela vai trabalhar com escolta dele, mas precisa bolar bem como convencer o cara, já que ele não tem noção das próprias habilidades. E ainda subestima elas. Voltando pro Kurt, ele tá de boa na cozinha quando aparece a tal Lady Ofélia, mestra do ateliê. Ele já pede desculpa por usar a cozinha sem permissão, explicando que estava só fazendo uma sopinha para a garota do quarto do fundo. Ofélia chega perto e pede só uma coisa, que ele não conte para ninguém que viu aquela menina. Kurt concorda na hora. Depois disso, Ofélia fala que por hoje já deu e pegar a grana. Quando ele vai embora, ela fica se culpando por ter deixado a menina ser vista por um estranho, mesmo que fosse para tentar ajudar com a maldição. Um pouco depois, ela mesma leva comida para o quarto e ajuda a garota a se vestir direito, algo que para ela é super normal, já que sempre teve alguém cuidando dela. Antes de entregar a comida, Ofélia diz que vai provar primeiro, para garantir que não tem veneno. Mas a menina responde que não precisa, porque foi Kurt mesmo que fez, e ela sente que pode confiar nele. Fala também que como nunca descobriu quem jogou a maldição nela, passou a vida toda desconfiando de tudo e todos, mas que pelo menos hoje quer terminar o dia confiando em alguém. Ofélia topa não testar se é veneno. Mas assim que a garota manda a primeira colherada, segundos depois cai no chão do nada. Ofélia se desespera e fica puta com o Kurt. Mas aí, devagarzinho, a garota levanta e avisa que tá de boa, mas que isso tá completamente curada. A marca da maldição sumiu. Ofélia fica chocada, sem entender nada. Corte rápido. O mago que lançou a maldição aparece todo arrependido, pedindo desculpa pro chefão dele, já que não imaginava que a maldição ia ser removida. O chefe solta na lata. Chega de esperar. O alvo tem que morrer. E é pra ontem. Mais tarde, Ofélia cola no estabelecimento da Mímico, que tá com a Yulicia. Mímico confirma que dá pra confiar na Ofélia. Com isso acertado, Ofélia se apresenta pra Yulicia e também deixa a garota que tá com ela contar quem é. Assim que a verdade sai, Mímico e Yulicia se ajoelham em sinal de respeito. A garota é ninguém menos que Lady Liselotte, a terceira princesa do reino. Ofélia explica que os boatos estavam errados, Liselotte não estava doente, estava amaldiçoada mesmo, e isso porque alguém quer ela fora do jogo. Ela é filha única do rei com a princesa François, que veio do Império Gurumaku, do leste. A existência dela é tipo símbolo de paz entre os dois reinos. Agora que a treta com o Reino do Norte acabou, tem gente querendo arrumar outra guerra. Elas estão ali para pedir ajuda para descobrir quem lançou a maldição. Mímico fica passada que conseguiram quebrar uma maldição tão cabulosa, e Liselotte diz que foi tudo graças a um jovem chamado Kurt. Nessa hora, Yulicia e Mímico ficam de boca aberta, esse era o último nome que elas esperavam ouvir.
A Yurishi ainda tá de cara que a maldição que tava ferrando com a Lizzie há anos foi quebrada com um prato de mingau. Tipo, como assim? Ela já sacou que o Kurt é meio fora da curva, mas deixou o moleque sozinho por meia-tarde. E ele foi lá e salvou a princesa. Eles até vão dar uma recompensa pra ele depois. Mas antes disso, a Mimiko acha que o mais importante é descobrir quem foi o infeliz que jogou a maldição. Normalmente, tem os feitiços de proteção contra a maldição no quarto da Lizzie, então alguém deve ter mexido neles antes de tudo dar ruim. Só que tem só 3 pessoas no reino que tinham acesso ao quarto dela na época. O filho do Riscates, que é o general da Força Expedicionária Real, o bispo Tristan Mainol da Igreja de Isidora e a terceira rainha do reino. Mas também não dá pra sair apontando o dedo sem prova, né? Então vão ter que arranjar uma evidência concreta antes de fazer qualquer coisa. Aí a Ofélia solta a ideia de montar uma armadilha pro culpado cair. Ela já tem um plano na cabeça, como a Lizzie acabou de fazer 15 anos, a tradição real diz que ela precisa sair de casa e treinar por 1 ano. E com certeza quem tentou matar ela antes vai tentar de novo. O plano da Ofélia é criar um mestre de ateliê fake e dizer que a Lizzie foi mandada para treinar com ele. Os assassinos vão tentar descobrir quem é o tal mestre para armar um ataque e aí, pimba, caem direto na armadilha. Mas para isso funcionar, eles precisam de alguém com moral e feitos de respeito para ser esse mestre fake. E a Yulishia já tem o nome certo. Ela mostra pra Ofélia um dos cristais mágicos que o Kurt fez. E na hora que a Ofélia bate o olho, ela já vê que é o cristal mais top que ela já viu na vida. Falando no Kurt, no dia seguinte ele aparece na casa da Ofélia pra trampar, mas quando chega lá, só encontra um bilhete na porta dizendo que ela saiu. Ele dá de cara com a Michelle e pergunta o que tá rolando. A Michelle conta que depois que ele saiu ontem, a Ofélia saiu correndo com a Lizzie e as duas não voltaram até agora. Sem nada pra fazer ali, o Kurt fica meio desanimado e resolve ir pra guilda comer alguma coisa. Enquanto tá comendo, ele escuta a galera da mesa do lado, entrando em pânico, porque o carregador do grupo ficou doente, e sem ele, não vão conseguir fazer a missão que tinham pegado. Não dá tempo de colocar anúncio pra achar outro. Então já estavam pensando em cancelar tudo. Aí o Kurt fica pensando e resolve que ele mesmo pode fazer esse trampo. Ele chega na mesa da galera, se apresenta e fala que ouviu o papo deles. Diz que é péssimo em luta, mas que se garante como carregador. A Estina dá risada e zoa ele, dizendo que o moleque magrelo daquele jeito nunca ia aguentar o tranco. Aí o Ken dá um tapa na cabeça dela e pede desculpa pela irmã sem noção. Só que ele também duvida que o Kurt dê conta, já que o trampo é puxado, ainda mais porque eles vão enfrentar golems que pesam mais de 200 kg. Só que o Kurt manda o famoso segura essa e diz que carregar 200 kg é fichinha. Pra provar, ele levanta na hora o Danzo e o Kans como se fosse nada, sendo que o Kans está usando mais de 150 kg só de armadura. Depois dessa, ninguém mais duvida do moleque, e eles aceitam contratar ele como carregador. No caminho para a missão, todo mundo se apresenta direitinho pro Kurt. O Ken é o tanque do grupo, mas mesmo com espada prefere resolver as coisas no soco. O Danzo é um samurai e a Estina é a arqueira. Eles até têm outro integrante no time, mas o cara tá gripado e por isso chamaram o Kurt para cobrir. A galera diz que tá feliz de ter ele no time, e o Kurt agradece por darem uma chance para um inútil como ele. Mas o pessoal não entende nada porque ninguém inútil agacha com 400 kg como se fosse aquecimento, né? Eles acham que é só piada do Kurt e seguem andando rumo à missão. Mas do nada o Kurt solta um grito doido porque acabou de ser atacado. Todo mundo se vira na hora para ajudar ele, mas fica sem entender nada quando vê o cara se debatendo com o slime. O Kurt tá surtando real, aí a cena grita para ele se acalmar e fala que é só destruir o núcleo do slime para acabar com a criatura. Ele tenta seguir o conselho dela, mas quando vai enfiar a faca no núcleo, a faca simplesmente não entra. E o pior, ele consegue se esfaquear sozinho, mano, totalmente perdido. Vendo que não vai rolar do Kurt resolver sozinho, a cena vai lá e resolve o problema rapidinho. Só que ela fica chocada com o quão ruim o Kurt é na porrada. Ele até tinha falado que era 0 em combate, mas ela não achou que fosse tão ruim assim. Kurt pede desculpa por ser tão inútil, mas o pessoal fala que tá tudo certo, que a função dele ali é só carregar as tralhas da missão mesmo. Luta é com eles. Kurt nem acredita no que tá ouvindo, ele acabou de falhar feio e ninguém tá zoando ele ou querendo chutar da equipe. Totalmente diferente de quando ele tava na Dragonfang. Ele fica aliviado de verdade por ter encontrado um grupo tão gente boa. Chegando na caverna, o lugar tá escuro pra caramba, então as Sunis espalham um musgo que brilha pra iluminar o caminho. Quando o lugar clareia, o Kurt repara numa bosta em cima de uma pedra e pergunta pra Senna se isso é preocupante. Ela responde que é cocô de Goblin e que tá fresquinho, então provavelmente tem um ninho de Goblins por ali. Kurt começa a entrar em pânico, né? Se ele já não conseguiu lidar nem com o slime, imagina um Goblin. Mas Gans tranquiliza ele, dizendo que se for só uns Goblins, eles dão conta. Agora, se for uma horda inteira, aí ferrou, então eles precisam evitar isso a qualquer custo. Eles continuam explorando a caverna e acabam chegando em umas ruínas. Aí, no meio do caminho, o Kurt percebe que tem algo estranho numa parede.
Antes que ele fale qualquer coisa, a Cena avista um Goblin e tenta matar o bicho rapidão, só que já era tarde. O Goblin já tinha dado o alarme e agora dá pra ouvir o barulho de uma horda vindo tanto pela frente quanto por trás. Ninguém tinha falado que ia ter tanto Goblin assim naquela área, e agora eles estão presos, sem rota de fuga. A SA olha pro Danzo e pergunta se ele tem algum plano, mas do jeito que tá, parece que a única opção é se preparar pra morrer feio. É aí que o Kurt abre a boca e avisa que encontrou uma passagem secreta na parede. Beleza, ótimo. Só que mesmo com essa passagem, eles não vão conseguir correr mais rápido que a horda, então vão precisar de uma distração. Danzo e Kans trocam um olhar com a Cena, e ela já saca o recado. Ela pega o Kurt e joga ele dentro da salinha secreta, fechando a porta atrás deles. O Kurt fica sem entender nada, perguntando por que ela fez isso se o Danzo e o Kans ainda estavam do lado de fora. A Cena explica que, se todo mundo fugir junto, os Goblins vão rastrear eles de qualquer jeito, então ela e o Kurt precisam ir sozinhos, enquanto os outros dois vão servir de isca para despistar os inimigos. Kurt não quer abandonar eles, claro, mas a Cena diz que voltar atrás não é uma opção. Ela também não queria deixar os parceiros para trás, mas ela sabe que o Kurt não luta nada e que ela mesma não é lá grandes coisas na briga. Se os quatro tentarem correr juntos, ninguém escapa. Ela fala que acredita que o Danzo e o Kans vão conseguir sobreviver de algum jeito, mesmo sabendo que isso é só para aliviar a consciência. A real é que os dois já aceitaram que vão morrer ali, mas estão de boa com isso, porque morrer protegendo os amigos é a maior honra que um guerreiro pode ter. A Cena respira fundo e fala pro Kurt: "Bora, a gente tem que meter o pé daqui agora." Aí a Cena espalha um pouco de musgo brilhante pelo lugar, para tentar achar uma saída, mas quando ela começa a olhar em volta, percebe uma parada sinistra. Aquilo não era uma salinha secreta comum, era uma sala de chefe, mano. E agora tão trancados ali com um dragão de ferro. Enquanto isso, lá na cidade, a Lyse tá querendo encontrar o Kurt de novo, então pede pra Ulysses levar ela até a estalagem dele. A Ulysses mete um lockpick na fechadura e entra com a Lyse no quarto do Kurt, mas, surpresa, ele não tá lá. Do nada, elas escutam uma voz dizendo que, se estão procurando o Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas ao nordeste. A Ulysses fica tipo, quem diabos falou isso? Sai correndo para ver, mas quando chega lá fora, a bandana já tinha evaporado. Estranho demais, mas parece que o Kurt realmente está nas cavernas do nordeste. A Ulysses começa a se preocupar, porque ela lembra que teve um programa de treino para matar goblins por ali, então é bem possível que os goblins que sobraram montaram um ninho naquela caverna. Ela fala pra Lyse esperar ali porque vai atrás do Kurt, mas a Lyse manda um nanani-nanão, eu vou junto. A Ulysses não curte a ideia de levar uma princesa pra dentro de uma caverna cheia de monstro, mas a Lyse fala que tá treinando magia desde criança e sabe se virar. Além disso, é a guarda da Ulysses que tem que proteger ela, então deixar a princesa sozinha seria burrice. No fim das contas, a Ulysses aceita, e as duas seguem até a caverna. Quando chegam lá, veem que o musgo brilhante ainda tá fresco, ou seja, alguém passou por ali faz pouco tempo. A Lyse então lança um feitiço de aumento de sentidos nela mesma. A Ulysses acha que ela vai escutar alguma coisa, mas não. A mina simplesmente se ajoelha no chão e começa a farejar. Ela só tinha ficado uns 10 minutos perto do Kurt antes, mas já decorou o cheiro do cara. Depois de dar umas fungadas, ela pega o rastro e ainda escuta uma treta rolando mais adiante. Avisa a Ulysses e dá um buff de status nela pra ajudar. Lá na frente, o Danzo e o Kans estão lutando firme contra os goblins, mas já estão no limite. Por sorte, antes que levem um hit fatal, a Ulysses chega rasgando e corta todos os goblins de uma vez só. Enquanto isso, na sala secreta, a Cina desaba no chão, toda derrotada, porque, como que ela vai lutar contra um golem dragão? Ela pede desculpa pro Kurt por ter arrastado ele pra essa furada, achando que os dois vão morrer ali. Mas o Kurt fica tranquilo e fala, relaxa, já lidei com esses troços antes. Ele começa a andar na direção do dragão, dá um pulão, cai no rabo da criatura e com um toque de leve com a adaga, simplesmente corta o rabo fora. Depois faz o mesmo com os braços, pernas, tudo. A cena tá em choque, o cara que mal conseguia matar um slime agora tá esfarelando um dragão golem como se fosse nada. Ela até fica com o midinho dele, mas o Kurt não entende o drama. Minerar golem pra ele é coisa do dia a dia. Nesse momento, a Ulysses invade a sala pra ver se o Kurt tá bem e dá de cara com ele cercado de pedaços do dragão. Ele fica feliz em ver ela e pede pra salvar os amigos, porque o Danzo e o Kans ainda podem estar em apuros. Mas a Ulysses já manda um relaxa, porque já salvou os dois, tão machucados, mas vivos. Agora que tá todo mundo salvo, se reúnem na salinha pra trocar ideia. O Danzo e o Kans agradecem muito a Ulysses por ter salvado eles, mas ela diz que não precisam se preocupar. O mais importante é que ela tem uma parada pra contar pro Kurt. Ela fala que vai abrir um novo ateliê e pergunta se ele quer fazer parte. O Kurt hesita, dizendo que já tá nesse grupo agora, mas o Kans diz que tá tranquilo, que a proposta da Ulysses é uma baita oportunidade e que ele deveria aceitar. O grupo todo apoia e o Kurt aceita.
A Ulysses também menciona que vai precisar de aventureiros para proteger o ateliê, então chama o Kans e os outros para isso, e eles topam na hora. Como a notícia é boa, o Kans sugere que quando voltarem para a cidade vão fazer uma festa daquelas. E por falar em cidade, a Ulysses lembra o Kurt que ele precisa ir na guilda fazer a avaliação das habilidades dele. Ela já arrumou uma pessoa para fazer isso. Umas horinhas depois, o Kurt chega na agência e é apresentado a Mímico, uma maga da corte real. Ela fala que ouviu falar das habilidades dele e tá ali para avaliar os talentos não combativos dele. Depois que faz a leitura, ela diz que todas as skills dele são Rank B. Mas isso foi pura mentira. Na real, todas as habilidades do Kurt são SSS, e a mana dele é maior do que qualquer coisa que ela já viu na vida. A Mímico fica aliviada de ser ela quem fez a avaliação, porque se alguém mais descobrisse o poder real do Kurt, isso viraria um problema nacional. Tipo, nível tem que matar as testemunhas. E aí vem a bomba. Aqui o Shell ouviu tudo. No dia seguinte, o grupo já parte direto para a cidade, onde vai rolar a construção da nova oficina do ateliê. Só que a Ulysses nunca disse quem ia ser o novo mestre do ateliê, então o Kans está todo empolgado para conhecer a pessoa. Mas a Ulysses também não pode soltar a real, então começa a inventar umas desculpinhas na hora mesmo. A essa altura, a Senna já sacou que a Ulysses não contratou ele só por bondade, e ficou toda esquisita quando o Kans perguntou sobre o tal mestre do ateliê. Então a Senna tá com a pulga atrás da orelha. Conforme vão chegando na cidade, o Kurt reconhece o lugar. É o mesmo onde ele consertou o muro e ele ainda acha que foi demitido por ser ruim no trampo. Por isso, ele tá nervoso de estar ali de novo. No fim, a Ulysses leva todo mundo até onde seria a tal oficina do ateliê, mas chamar aquilo de oficina é forçar demais, porque é só um terreno vazio. O Kans já manda na lata que não dá pra fazer nada ali sem estrutura nenhuma, e a Ulysses, que já sabia disso, diz que vão esperar na estalagem até o Kurt construir tudo do zero. Ela vira pro Kurt e pergunta se dá pra terminar até o fim do dia. Aí já forçou, né? Nem o Kurt dá conta disso. Mas ele fala que em 3 dias dá pra fazer. A Ulysses diz que ele pode levar o tempo que precisar, que não quer apressar nada e que se precisar de material extra é só pedir. O Kurt gosta disso, porque já tem uma lista de materiais em mente, então escreve tudo e entrega para a Ulysses pegar para ele. A lista tem umas paradas bem específicas, tipo ametista e penas de grifo. A Senna fica sem entender o que isso tem a ver com uma oficina, mas a Ulysses conhece o Kurt o suficiente para não questionar. Só diz que vai tentar conseguir tudo, mas que vai levar 2 dias. O Kurt tá de boa com isso. Mesmo assim, a Senna ainda tá com aquele pressentimento estranho de que tem algo errado, e a Ulysses já tá começando a perceber isso, mas as duas fazem de conta que tá tudo certo. Aí a Ulysses manda geral ir pra estalagem para deixar o Kurt trabalhar em paz, mas antes lembra ele de comer direitinho e descansar, fazendo ele prometer que volta para a estalagem antes de anoitecer. Enquanto isso, a Ulysses senta com o resto do pessoal na estalagem porque tem coisa séria para falar. Até agora, o Kans e o Dans achavam que o Kurt era só um cara comum, mas não dá mais para esconder a real, ainda mais com a Senna já tendo visto umas bizarrices que ele é capaz de fazer. A Senna pede para Ulysses explicar quem o Kurt realmente é, mas antes disso, a Ulysses resolve se apresentar direito, mostra o brasão da família real e diz que é uma aventureira a serviço da realeza. E a mina sentada ali com eles é ninguém menos que a Lizzie, a terceira princesa do reino. Os 3 ficam em choque, e o Kans até tenta levantar para cumprimentar ela direito, mas a Lizzie manda ficar de boa, que ela tá disfarçada e quer ser tratada como gente normal. Aí a Senna manda a real: peraí, então o Kurt também é da realeza? Mas a Ulysses diz que não, que ele é uma pessoa comum, ou melhor, mais ou menos. O lance é que nem a Ulysses sabe quem o Kurt é de verdade, mas ela sabe que todas as habilidades de combate dele são Rank G, enquanto todas as outras habilidades são Rank SSS. Os 3 ficam de boca aberta, porque Rank SSS é coisa de lenda urbana. Mas, pensando bem, com o que o Kurt já fez, faz sentido. A Ulysses ainda diz que o nível verdadeiro dele é confidencial, então ninguém pode sair espalhando. Nem o próprio Kurt sabe, porque ela e a Mímico mentiram pra ele dizendo que ele é só Rank B. E o mais doido, o novo mestre do ateliê vai ser o próprio Kurt. Mas a Ulysses não pretende contar isso pra ele. Aí a Seda levanta puta da vida e mete o grito: por que você tá mentindo pro moleque, caramba? A Ulysses tenta justificar, dizendo que mesmo se contasse, o Kurt provavelmente nem acreditaria. Mas convenhamos, isso é desculpa furada. A Ulysses tenta mandar aquela de que tá protegendo o Kurt, porque se souberem das habilidades dele, vai ter gente querendo se aproveitar. Só que do jeito que a Senna vê a coisa, quem tá explorando o Kurt agora é a própria Ulysses. Sem ter o que responder, a Ulysses fica na miúda.
a cena vira de costas, dizendo que não quer saber desse rolo todo. Aí, depois de um tempinho em silêncio, o Danzo pergunta se pode saber um pouco mais sobre essa treta toda. Aí a Lizzie vira pro Danzo e manda real. Dias atrás, o Kurt quebrou uma maldição sinistra que estava em cima dela, e o cara fez isso com um prato de mingau, acredita? Alguém tá querendo apagar a Lizzie, e por isso que inventaram toda essa treta do mestre do ateliê. A ideia é atrair os assassinos para descobrir quem tá por trás disso tudo. Só que, claro, o Kurt não sabe de nadinha. Pode até parecer sacanagem envolver o Kurt nisso sem contar nada, mas tanto a Lizzie quanto a Ulicia se importam de verdade com ele. Nunca deixariam nada de ruim acontecer com o cara. A Lizzie pergunta se o grupo topa guardar segredo e se juntar a elas para manter o Kurt seguro. O Danzo já manda na lata que eles não têm obrigação nenhuma de obedecer a uma princesa, mas que o Kurt é brother deles e fariam qualquer coisa para proteger ele. O Kans concorda e a Lizzie fica feliz da vida vendo que eles estão com ela. Já a Senna acha que estão passando os limites, tipo, eles conhecem o Kurt faz 2 dias só. A Ulicia entende o lado dela. Porque, pra falar a real, ela mesma conheceu o Kurt na semana passada e ainda tá tentando entender tudo o que viu ele fazer nesse tempo. A Senna decide dar uma volta para esfriar a cabeça antes de tomar qualquer decisão. E no caminho resolve dar uma olhada na obra onde o Kurt tá trabalhando, porque acha que ele merece saber a verdade sobre o quão forte ele é. Mas quando ela chega lá, leva um susto, o cara já terminou toda a fundação do ateliê enquanto eles estavam fora. Tipo, em algumas horinhas, ela pergunta se ele fez aquilo tudo sozinho, e o Kurt confirma na boa, achando que isso é normal. Afinal, a Ulicia falou pra ele que ele é Rank B, né? Só que, mano, nenhum Rank B conseguiria fazer aquilo. A cabeça do Kurt sobre Rank tá toda bagunçada. E pior que na vila dele era normal construir umas 10 casas num dia, então pra ele ainda tá devagar. Mesmo assim, a Senna ainda acha errado a Ulicia tá usando ele desse jeito, e pergunta se ele não tá bolado de estar fazendo tanto sozinho. Mas o Kurt fala que não tem do que reclamar. Ele curte fazer isso. Quando tava na equipe dos heróis, a galera só chamava ele de inútil, e até chutaram ele fora. Agora pelo menos ele sente que tá sendo útil. Isso já vale muito pra ele. Enquanto isso, o Danzo tá na praça central, porque vai encontrar uma informante mó importante, uma mina que lembra até a bandana. Lembra que o grupo deles só contratou o Kurt porque o carregador deles ficou doente? Então, aquele tal de Bibono era, na real, um espião. Ele entrou pro grupo só pra sabotar tudo, a mando de um grupo rival de aventureiros que tava com inveja do sucesso deles. A bandana já tinha rastreado o Bibono e passado a localização certinha pro Danzo, que agora tá livre pra usar a informação do jeito que quiser. Ele paga a mina pelo serviço e mais tarde parte para uma taverna. Lá dentro tem um careca todo largado num canto, emburrado porque levou fora da garçonete depois de tentar passar a mão nela, mó vacilão, e ainda falhou na missão de destruir o grupo do Danzo. Mas o Bibono já tem um novo plano. Ouviu falar que o grupo do Danzo tá trampando num ateliê que tem ligação com a terceira princesa. Se ele ferrar com esse lugar, vai ganhar uma grana preta. Só que aí o Danzo chega devagar e solta. Tá curtindo sua última bebida. Quando o Bibono percebe que é o Danzo, entra em desespero e sai correndo. O cara vai disparado por um beco, mas tropeça num fio armado e cai de cara no chão. O Danzo vai se aproximando devagar. No começo, ele até ignorou quando o Bibono chegou de atestado no dia da missão na mina, mas agora ele sabe que era tudo armação. O Bibono tenta se fazer de doido, como se não soubesse de nada, mas já era. O Danzo saca a espada e vai pro pescoço do cara, mas no último segundo, decide não sujar as mãos ainda. Só manda o recado. Se o Bibono aparecer de novo perto dele ou dos amigos, aí sim vai ser fim de jogo. O Danzo sai andando e de um cantinho escondido, a bandana tava vendo tudo. Ela fica bolada que ele não finalizou o cara, porque sabe que o Bibono vai dar problema mais pra frente. Então ela mesma se prepara pra terminar o serviço. Mas aí 2 caras encapuzados aparecem do nada e carregam o Bibono embora. A bandana saca na hora quem são, membros da Esquadra Fantasma, que trabalham direto pra Mímico. E aí ela fica se perguntando por que uma maga da corte real tá se metendo nesse rolo. Antes que possa fazer qualquer coisa, o corvo mensageiro dela chega com uma carta do superior. Na carta, ele diz pra ela não se meter demais, porque isso tudo tá sob a jurisdição da Marlefis. Ela fica frustrada, mas ordens são ordens, então tem que recuar. Como não tem mais nada pra fazer ali, decide voltar pra cidade natal do Kurt. Só que, falando na Marlefis, a situação dela tá tensa. A mulher foi capturada e tá presa dentro de um círculo mágico. De volta à cidade, Danzo e Kans acordam no dia seguinte e ficam de boca aberta quando vem o ateliê que o Kurt conseguiu construir. O cara ainda arrumou tempo para colocar árvore, cerca viva e tudo mais, e ninguém entende como isso cresceu em um dia. Enquanto a galera tá chocada, a Lizzie já tá lá viajando, sonhando em casar com o Kurt e morar com ele ali para sempre. Aí o Kurt aparece todo de boa e chama todo mundo para entrar.
Ele dá um tour na casa, mostra a entrada principal, 2 andares de porão e até um sistema de purificação de água que ele fez com umas pedras mágicas. Fez quarto para geral e até um especial pro tal do mestre do ateliê. Só que, detalhe, a Olizia ainda não contou para ele que ele mesmo é o mestre da parada. Ela não quer largar essa info ainda, então inventam a desculpa de que o mestre está ocupado e muda de assunto, perguntando onde fica o quarto do Kurt. Mas aí vem o Bach, o Kurt, com autoestima no chinelo. Diz que não merece um quarto, que só é bom para fazer tarefas e que ia dormir num armário de vassoura mesmo. A galera pira e fala que ele tá maluco, que ele devia ficar no quarto que ele fez pro mestre, já que ninguém tá usando. Leva umas boas 2 horas para convencer o coitado de que ele merece sim dormir decentemente. Aliás, a Ulia pergunta se ele consegue criar uma barreira mágica em volta da casa para afastar a maldição, mas o Kurt nunca tentou fazer isso. Então ele fica tipo, sei lá, nunca fiz, né? Como plano B, ela resolve usar os selos mágicos que a Mímico deixou prontos e passa a noite instalando isso tudo em volta da casa. O último selo tem que ir bem na frente do quarto da Lizzie. Quando a Olizia chega lá para colocar, a Lizzie ouve os passos e já acha que é o Kurt vindo de fininho pro quarto dela. Ela sai toda animada, pronta para abraçar ele, mas se decepciona quando vê que é só a Olizia. Aí já manda aquele olhar poxa vida e reclama que queria passar a noite coladinha com o Kurt. A Ulia dá um puxão de orelha nela, dizendo para parar com essas ideias tortas e que ela que não se aproveite da inocência do Kurt, porque ele é tão esforçado que se ela pedisse para ele puxar as costas dela, ele ia achar que é mais uma tarefa, e faria mesmo. No dia seguinte, o Kurt tá lá preparando o café da manhã para geral, todo fofo, quando a Lizzie aparece só de avental. A Olizia quase surta, achando que ela tá pelada, mas a Lizzie fala que tá tudo certo, que ela tá com roupa por baixo, ufa. Quando a comida tá pronta, todo mundo senta para comer e rasga elogios pro banquete que o Kurt fez. Aí a Olizia pergunta, ué, cadê o Kurt? A Lizzie lembra que ouviu ele falando que ia limpar umas pichações nas paredes da mansão. A Ulia já entra em pânico, percebendo que ele deve estar se referindo aos selos mágicos que ela passou a noite toda colocando. Esses selos nem deveriam sair só com um pano. Mas a gente tá falando do Kurt. Ela sai correndo para tentar impedir, mas já era. O Kurt já tinha limpado todos os selos, achando que era só sujeira mesmo. E como a Ulia nunca contou para ele sobre a tentativa de assassinato por maldição contra a Lizzie, ele nem fazia ideia da importância daquilo. Agora, a Lizzie tá completamente desprotegida de novo, sem nenhuma barreira, e a Mímico nem tá por perto para refazer os selos. A Olizia tá em choque, sem saber o que fazer. Enquanto isso, a Marlefis foi chamada na chincha pelo bispo da igreja. Assim que ela tromba com ele, o cara já manda na lata que ela tá excomungada. A Marlefis fica passada, sem acreditar, e pergunta que diabos tá rolando. Aí o bispo explica que tá rolando um monte de denúncia e prova de que o grupo Dragão Flamejante é mó barra pesada, destruidor mesmo. Pra piorar, o bispo ficou sabendo que o Golnova tá sendo procurado como criminoso agora. Então, a igreja não quer mais ter nada a ver com a Marlefis. A Marlefis até tenta apelar, falando que ela não fez nada de errado de verdade. Tirando aquele dia que ela fritou um garçom de salário mínimo com magia de raio nível 5 do nada, mas na cabeça dela o cara mereceu, porque a comida tava ruim. Detalhe, esse papo não ia colar nem ferrando num tribunal, né? Só que o bispo também não é flor que se cheire. Ele vira pra ela e fala que tá disposto a esquecer esses pecadinhos e até dá pra ela um cargo de sacerdotisa, se ela fizer um servicinho pra ele. Aí a Marlefis já regala os olhos toda empolgada, né? Toparia qualquer parada, até se ajoelhar por motivos nada santos, se fosse preciso. A primeira coisa que o bispo faz é servir um vinho e pedir pra ela beber. Só que a parada desanda de um jeito que ela nem imaginava. O bispo manda na real que quer que ela mate a terceira princesa do reino. A Marlefis, claro, jamais aceitaria uma treta dessas. Só que o vinho que ela tomou tinha uma maldição sinistra. Se ela não topar a missão, vai morrer de um jeito horrível. Sem escolha, ela jura que vai ajudar o bispo. E o plano do bispo é bem cabuloso. Prender a Marlefis num círculo mágico com um demônio ali do lado. Enquanto isso, na mansão do Kurt, a vida tá tranquila. O pessoal tá curtindo um café da manhã top. E a Lizzie, por algum milagre, não sofreu mais nenhuma maldição, mesmo Kurt tendo tirado todas as proteções dela. A Olizia ainda tá quebrando a cabeça para entender como isso é possível. Mas já que a comida mágica do Kurt é boladona, ela acha que deve estar neutralizando qualquer maldição nova. De qualquer forma, a Olizia já tá mais de boa com a segurança da Lizzie,
ainda mais agora que a Mímico chegou na cidade. Com a ajuda da Ofélia, elas montaram uma rede de informações para rastrear qualquer um que tentar ferrar a Lizzie. A Lizzie, toda fofa, percebe que o bolo do café da manhã tá diferente. Aí o Kurt explica que usou farinha de arroz em vez de farinha normal. A Lizzie ama o sabor, porque lembra do mingau de arroz que o Kurt fez pra ela quando se conheceram. Ela até pede pra ele fazer de novo se um dia ela acabar amaldiçoada outra vez. O Kurt, todo tranquilo, fala que faria quantas vezes ela quisesse, mas que ela não precisa se preocupar porque não vai mais ser amaldiçoada. A Olizia, desconfiada, pergunta como ele pode ter tanta certeza, se ele mesmo disse que não conseguia montar barreira anti-maldição. Aí o Kurt revela que a mansão toda já é uma baita barreira de proteção. Tudo que é magia de maldição é refletido. E ele ainda deu uma turbinada nisso. Coincidentemente, os assassinos que estão atrás da Lizzie tentam mandar outra maldição nela. Só que, na hora do ritual, o feitiço simplesmente some. E o mago que lançou o feitiço acaba amaldiçoado a levar flashbang eterno na cara. O Kurt configurou a barreira para isso, porque não queria matar ninguém por acidente, mesmo que o cara merecesse. A Olizia fica passada de novo com o talento do Kurt e agradece mentalmente que ele está protegendo a Lizzie. Mas ela precisa correr para encontrar a Ayla e a Mímico, para continuar a caça aos traíras que estão brilhando igual pisca-pisca de Natal por aí. Enquanto a Olizia sai, o Kurt chega na Lizzie e chama ela para dar uma volta na cidade. A Lizzie quase tem um treco achando que o Kurt estava chamando ela para um encontro, mas ele só queria passear mesmo, até porque ela ainda não tinha nem saído da mansão. A Lizzie agradece, mas diz que nem rola sair, dadas as circunstâncias. E enquanto isso, lá nos muros da cidade, o cara que contratou o Kurt, que é o marquesão da cidade, e o Generic tão tensos. Parece que uma horda de monstros está vindo para cima da cidade. Eles não tão desesperados, porque as muralhas foram restauradas e o exército tá no esquema para lutar. Ao mesmo tempo, a Eulichia, a Mímico e a Ofélia acham um farol humano. Mas já era, parece que os parceiros dele mataram o cara para não chamar atenção. Mesmo morto, o corpo do cara ainda estava brilhando, o que deixa a Olizia surpresa. Isso só prova que o Kurt manja muito das magias. A Ofélia até fala que eles deviam contar tudo pro Kurt e pedir a ajuda dele, porque ia agilizar a caçada. Mas a Olizia, teimosa, não quer envolver mais ainda o Kurt, mesmo que ele já esteja mais que enfiado nessa treta toda, né? Aí, do nada, começa a soar o alarme na cidade. Os monstros começaram o ataque. O marquesão manda geral lançar magia de luz para enxergar os inimigos. Quando a luz ilumina o campo, o cara quase desmaia. É um mar de esqueletos vindo devagarzinho para cima das muralhas. Não tem como o exército segurar aquilo tudo sozinho. Então o marquesão já começa a organizar os soldados para aguentar o tranco. Então eles seguram os esqueletos, nem que seja para morrer tentando. Enquanto o resto da galera foca em tirar o máximo de civis da cidade, o marquesão estava super preparado para se sacrificar pelo povo. Só que, para surpresa dele, bem na hora que os esqueletos chegam na muralha, eles simplesmente começam a sumir do nada. O marquesão fica sem entender nada, mas aí lembra que foi o Kurt quem consertou essa parte da muralha, então já sacou que foi coisa dele. No final, todo o exército de esqueletos some. Aí a gente volta para Marlefis, que ainda está presa dentro do círculo mágico. O bispo fez um contrato com um demônio cabuloso para matar a princesa. E agora, esse capetão tá usando a mana da Marlefis como se fosse bateria para invocar monstros. E como a primeira leva falhou, o bicho vai continuar puxando toda a energia dela até não sobrar mais nada. Enquanto isso, lá na cidade, o Kurt acaba de ficar sabendo do ataque dos monstros e já pergunta para Eulichia se vão dar conta. A Eulichia fala que a cidade está cercada de monstros para todo lado e que os cavaleiros estão tentando bolar um plano, mas a situação tá tensa. O único motivo da cidade ainda não ter sido destruída é que um monte de esqueleto foi purificado assim que encostou nas muralhas. O Kurt explica que ele encantou as paredes quando consertou elas, e que para ele isso era padrão lá na vila onde morava. Fica até de cara que ninguém nessa cidade tenha pensado em fazer isso antes, mas, detalhe, ele só conseguiu mexer em 2 das 4 muralhas. Se os esqueletos resolverem atacar as partes normais, já era, vão invadir fácil. Aí a Lizzie, espertinha, pergunta se o Kurt não podia fazer uma arma da hora para acabar com todos os esqueletos de uma vez. O Kurt até pensa no assunto, mas antes dele responder, a Eulichia corta e fala que precisa sair rapidinho. Antes de sair, ela ainda lembra eles de não saírem da mansão de jeito nenhum. A Lizzie nem liga, na real, porque isso significa mais tempo sozinha com o Kurt. Enquanto isso, a Eulichia vai lá no estoque, pega uma caixa cheia dos cristais mágicos que o Kurt fez
e já se arma toda. Com a bomba secreta em mãos, ela, a Ofélia e a Mímico vão correndo falar com o Marquesão. Quando chega lá, o Marquesão reconhece a Yulichia, porque eles são velhos conhecidos, mas fica surpreso de ver ela na cidade. Ela explica que tem um plano para parar a horda de esqueletos e ir direto nas ruínas de onde os bichos estão vindo e destruir tudo lá. Só que para isso, ela precisa que o Marquesão e a galera dele façam barulho para distrair os monstros. O Marquesão fala que é muito arriscado, mas a Yulichia garante que vai dar certo, ainda mais com a arma secreta que ela tem. Mostra um dos cristais mágicos e fala que o negócio é tão forte que pode demolir um prédio inteiro. Com ela insistindo tanto, o Marquesão topa. Mas com a condição de ir junto na missão, a Yulichia até acha que ele dá conta, mas pergunta se ele tem certeza, porque o bagulho vai ser sinistro. O Marquesão nem pensa duas vezes. Fala que é dever dele proteger a cidade, e que enquanto ele estiver fora, o vice-general Generic segura as pontas. Enquanto os soldados saem para distrair os monstros, a Mímico e a Ofélia ficam protegendo a cidade de possíveis ataques. De volta à mansão, o Kurt termina de varrer o jardim e fica pensando no papo que teve com a Lizzie sobre criar uma arma. Ele vai para a forja que montou ali mesmo e começa a trabalhar, na vila dele. Os ferreiros faziam armas incríveis como se fosse nada. Mano, eu e geral só quer saber onde esse maluco mora, velho. Uma coisa eu te falo na moral, certeza que não é nesse planeta, não. Enfim, bora voltar para a história. Mesmo sem muita confiança, o Kurt decide dar o máximo para criar algo que possa ajudar a galera. Enquanto isso, a Yulichia e o Marquesão já estão saindo para a missão, mas dão de cara com um monte de monstro bloqueando a passagem. Aí a Yulichia saca um dos cristais e manda a real para todo mundo fechar os olhos. Ela joga o cristal nos monstros e pá, uma luz absurda purifica geral. A Yulichia já sabia que os cristais do Kurt eram fortes, mas não imaginava que dava para purificar tanto bicho de uma vez só. De qualquer forma, isso caiu como uma luva para eles. Aí os soldados saem correndo para segurar a próxima leva de monstros, enquanto a Ulissa e o Allred partem para as muralhas. Lá na mansão, o Kurt acabou de terminar de forjar a espada, mas assim que ele dá os toques finais, começa a bater aquela insegurança. Ele sempre ouviu que as habilidades de ferreiro dele eram só nível B, então ele mesmo não bota fé que uma espada feita por ele ia servir para enfrentar monstros. Pouco depois, a Lizzie aparece procurando o Kurt para perguntar do jantar. Só que aí ela vê a espada na mão dele e acha mó bonita. O Kurt manda na lata, se ela curtiu tanto assim, pode ficar. Mas que tome cuidado, porque ele encheu a lâmina de magia. A Lizzie agradece o presentão, toda fofa. Só que o Kurt, mesmo sendo meio tapado para perceber as próprias qualidades, manja muito bem quando alguém força um sorriso. Ele saca na hora que tem algo incomodando a Lizzie, e para ser sincero, ele já tinha notado isso faz tempo. Aí ele manda real para ela. Tem alguém atrás de você, né? E a Lizzie fica chocada que o Kurt acertou em cheio. Ela acaba confessando que é isso mesmo e ainda pede desculpa pela confusão que causou. O Kurt, de boa, fala que ela não precisa pedir desculpa de nada. Mas a Lizzie fica mó mal, porque sabe que tá colocando geral em risco por causa dela. Tipo agora, que a Ulissa tá arriscando a vida pra proteger ela. O Kurt até sacou que tem alguém querendo pegar a Lizzie, mas ele nem imagina que ela é princesa e que proteger ela é questão de segurança nacional. Na cabeça dele, a Ulissa só foi lidar com alguma treta nas muralhas ali perto. E pra piorar, ele lembra de uma vez que o Golnova rabiscou todas as paredes daquelas muralhas. Então o Kurt acha que a Ulissa deve estar enfrentando algum pichador doido que tá perseguindo a Lizzie. Tá completamente viajando, mas beleza. O que importa é que a Ulissa tá se arriscando por causa da Lizzie. E o Kurt se sente um lixo porque, com o status de combate dele, ele não consegue fazer nada pra ajudar. Ele odeia essa sensação de não conseguir proteger quem ele gosta. E a Lizzie tá na mesma vibe. Ela detesta ver a galera se arriscando por ela. Se pudesse, preferia lutar e se proteger sozinha. Aí já que o assunto veio, o Kurt manda uma ideia. Bora nós dois sair e pegar esse folgado? A Lizzie topa na hora, mas pergunta como é que eles vão sair da cidade, já que tá cheia de monstro por todo lado. O Kurt dá um sorrisinho e fala que isso aí é fichinha, que ele tem seus jeitinhos pra resolver essas paradas. Enquanto isso, lá no campo de batalha, a Ulissa sente aquele arrepio nas costas, tipo uma premonição. Certeza que o Kurt vai aprontar alguma maluquice de novo. Lá na mansão, a Lizzie tá se arrumando pra cair na porrada quando lembra que nem testou ainda a espada mágica que o Kurt deu pra ela. Curiosa para saber que tipo de magia o bagulho solta, ela levanta a espada pro alto, mas nada acontece, zero. Aí o Kurt entra no quarto e pergunta se ela já tá pronta, e quando ela olha para ele, dá para ver que alguma coisa a espada fez sim. Enquanto isso, a Yulichia e o Allred ainda estão tentando atravessar a horda de zumbis.
Graças à galera da distração, os monstros diminuíram um pouco, mas ainda tem bicho pra caramba, e a Yulizia já usou quase todos os cristais mágicos dela, tá quase zerada. Do nada, o Allraid toma uma facada no bucho de um monstro. A Yulizia corre pra ajudar, mas acaba cercada por vários zumbis, e não consegue nem puxar outro cristal a tempo. Por sorte, bem na hora, o Kans e o resto da turma aparecem salvando geral. Eles ficaram sabendo do perrengue e vieram voando pra cá assim que terminaram a missão deles. Logo depois, eles acham um ponto onde os monstros estão brotando e a Yulizia joga um dos cristais do Kurt e limpa a área toda. Agora eles conseguem chegar na entrada do prédio. A Yulizia dá um pouco da sopa curativa do Kurt pro Allraid para ele se recuperar da facada. E assim que ele tá de boa de novo, ela já se prepara para entrar. Mais zumbis começam a sair do prédio, mas o Kans diz que segura as pontas dali, deixando a Yulizia e o Allraid seguirem sozinhos. Lá no fundão das ruínas, a Marlefi está sendo drenada até a alma, perdendo toda a mana, e do jeito que tá indo, vai bater as botas logo logo. Mas o demônio que tá ali nem liga. O que chama a atenção dele é que os humanos estão resistindo bem mais do que ele esperava. Ele até se impressiona com a Yulizia e o Allraid, que já estão lá dentro, então decide ir dar um jeito neles pessoalmente. Correndo pelos corredores, a Yulizia e o Allraid acabam achando a fonte onde os zumbis estão sendo invocados. A Yulizia ataca um cristal mágico lá e explode tudo, os zumbis e o feitiço que estava chamando eles também. Ela até se surpreende de ter dado tão certo, mas claro, nunca é tão fácil assim. Logo depois, o demônio aparece na frente deles. Agora a treta vai ficar séria. A Yulizia parte pra cima e mete um cristal mágico direto nele, mas mesmo com o poder absurdo do negócio, não fez nem cócegas. O demônio diz que tem HP infinito. O Allraid não engole essa e tenta cortar ele na barriga, nada. O corte se fecha rapidinho, mas não é por causa de HP infinito não. É porque ele tá sugando a mana da Malefice para se curar e tá secando ela no processo. O demônio diz que até curte o esforço deles, são melhores que a maioria dos humanos que ele já enfrentou, mas que no fim das contas não fazem nem cócegas nele. E que o mesmo vale para os outros lá fora, tudo desesperado tentando proteger a cidade, mas que vão morrer tudo para uma legião de mortos-vivos. O Allraid rebate na hora, dizendo que os aliados dele não vão cair para um monstro qualquer. Mas o demônio só dá risada e fala que pode continuar invocando mais e mais até afogar todo mundo. Nem os três lá fora vão segurar a próxima leva de monstros. Mas a Yulizia e o Allraid não estão nem aí. Partem pra cima juntos, ela decepa a cabeça do demônio e ele enfia a espada no peito. Mas o desgraçado só pega a cabeça do chão, encaixa de novo e continua falando. Diz que vai matar todos os cavaleiros e ainda vai atrás da princesa. E só por diversão, talvez ele deixe a Yulizia e o Allraid vivos para ver a Lizzie morrer sofrendo. A Yulizia não aceita nem ferrando, mas já tá perdida, sem saber o que fazer. Nada do que ela usa funciona, nem os cristais mágicos do Kurt deram conta do bicho. Enquanto isso, a Malefice já aceitou o fim. Ela perdeu tanta força que mesmo que conseguisse sair do círculo mágico, não ia ter energia para correr. Para piorar, por causa da maldição do bispo, ela não come nada há dias e tá mais faminta do que nunca. Ela só queria poder comer mais uma vez a comida do Kurt antes de morrer. Ela começa até a ter alucinação, jurando que tá ouvindo a voz dele. Só que não é alucinação não, é o Kurt e a Lizzie que cavaram até a câmara onde ela tá. A Marlefice fica em choque de ver o Kurt ali de verdade. Então ele trouxe a princesa junto com ele. Ela acha que o Kurt sacou que ela tá envolvida na treta para matar a Lizzie, e por isso trouxe a princesa para ser tipo uma testemunha. Mas na real, o Kurt nem fazia ideia que a Marlefice estava ali antes de aparecer. Kurt pergunta para Marlefice se é ela que tá mirando na Lizzie, mas ela explica que foi chutada da igreja e caiu nessa armadilha armada pelo bispo Tristan. O Kurt e a Lizzie ouviram o que ela falou, mas cada um entendeu uma parada totalmente diferente. A Lizzie sacou na hora que o Tristan é o cabeça por trás de todas as tentativas de matar ela, enquanto o Kurt acha que a Malefice está desenhando uns grafites por aí só porque ficou bolada com a expulsão. A Malefice não entende nada do que o Kurt está falando, e a Lizzie também não, mas ela vai na onda do Kurt mesmo assim, mesmo que nada faça sentido. Aí o Kurt pergunta se ela sabe onde está a Ulícia, e a Malefice nem sabe quem é, mas lembra de ter visto dois aventureiros subindo, então eles devem estar um andar acima. Kurt agradece pela info e já vai dar no pé para procurar a Yulishia, pronto para deixar a Malefice para trás porque acha que o círculo mágico é só um grafite bizarro. Só que a Lizzie pede para ele ajudar a apagar o círculo, enquanto ela vai atrás da Ulícia. O Kurt tenta impedir, diz que é perigoso sozinha, mas ela lembra ele de que tá com uma espada mágica, então vai dar bom.
No fim, ele aceita, e enquanto a Lizzie tá fora, ele literalmente arruma um balde e um esfregão, e se prepara para limpar o círculo. A Malefice acha que ele é doido, porque ninguém apaga círculo mágico com água e pano, mas o Kurt não sabe o que significa impossível. E vai lá, passa o pano e puf, o círculo se desfaz. Nesse momento, o demônio sente que perdeu a fonte de mana e começa a ficar na defensiva, desviando dos ataques da Yulisha e do Allraid. Eles não entendem nada, mas dá pra ver que agora o bicho tá com medinho de se machucar. A Yulisha vai pegar o último cristal mágico da bolsa para acabar com ele, mas o demônio derruba da mão dela antes que ela consiga usar. E sem aquele cristal, a treta fica feia pro lado deles. O demônio se prepara para ficar sério, mas de repente a Lizzie aparece e grita pela Yulisha. Como ela era o alvo desde o começo, o demônio vai com tudo e atravessa ela na hora, rindo que nem um doido por ela ter vindo sozinha. Só que surpresa, o corpo da Lizzie vira um monte de borboletas e some. Era só um clone! O demônio fica maluco, achando que tinha pego a real, mas tudo não passava de uma ilusão criada pela Espada da Confusão. Como o nome já diz, ela faz umas ilusões cabulosas que enganam até o mais esperto. Nesse caso, criou uma cópia perfeita da Lizzie. Ele tenta matar ela mais umas vezes, mas todas são ilusões. Enquanto ele está perdendo tempo com os clones, a Lizzie de verdade chega até o cristal mágico que a Yulisha tinha derrubado. Ela mete o cristal no chão e a explosão de energia simplesmente apaga o demônio da existência. E como era o demônio que estava invocando os zumbis, todos os monstros somem junto com ele. Fim da crise. A galera da cidade finalmente pode respirar em paz, mas a Yulisha tá boladona com a Lizzie por ter se arriscado daquele jeito. A Lizzie pede desculpa por ter vindo sem avisar, mas fala que não queria mais ficar se escondendo enquanto os outros lutavam por ela. A Yulisha ainda tá brava, mas sabe que não tem moral para reclamar, porque se a Lizzie não tivesse aparecido, ela e o Allraid já tinham virado presunto. O Allraid quer agradecer pessoalmente a Lizzie, mas ela fala que não precisa, porque ele lutou até mais do que ela. Agradece pelo esforço dele defendendo a cidade e promete dar uma recompensa pela coragem. Enquanto isso, o Kurt termina de apagar o último pedacinho do círculo mágico, mas mesmo com isso, a maldição da Malefice ainda não deixa ela comer, então mais cedo ou mais tarde ela vai morrer de fome. Aí o Kurt do nada oferece um lanche dele, porque sacou que ela tá faminta. A Malefice fica tocada, mas diz que se comer, a maldição vai fazer ela vomitar tudo. Mesmo assim, ela decide comer, só para sentir o gosto da comida do Kurt uma última vez. E aí, milagre, ela consegue comer de boa. Poucos segundos depois, a maldição desaparece do estômago dela. Na hora, ela saca que foi a comida do Kurt que curou tudo. E aí começa a lembrar de todas as vezes que ele ajudou ela e o grupo Dragão Flamejante, e percebe que a real força da equipe era o suporte dele. Ela pede desculpas sincerona por ter tratado ele mal. Claro, ela ainda é uma pessoa bem escrota, mas pelo menos agora reconhece o quanto o Kurt é brabo. Já é alguma coisa. Só que isso não livra ela de ser presa, porque 2 agentes da Mimiko chegam e mandam prender a Malefice por estar envolvida nessa confusão de assassinato. Ela ainda tenta chamar o Kurt para ajudar. Então, o Kurt promete visitar a Malefice na cadeia quantas vezes ela quiser. Depois que arrastam ela para a prisão, a Lizzie chega perto do Kurt e pergunta se ele tá de boa. Ele diz que tá tranquilo, mas tá mais preocupado com a Ulissia e o resto do pessoal que tava tretando lá. Aí a Lizzie acalma ele dizendo que tá todo mundo bem, já que geral tomou um pouco do remédio que o próprio Kurt fez. Quando todo mundo volta do campo de batalha, o Kurt convida a galera para um banquete na mansão. Só que quando sentam para comer, os soldados ficam tudo calado, só mandando ver nos pratos. O Kurt começa a achar que os caras estão se forçando a comer só por educação, porque ninguém parece feliz, tá ligado? Mas o Allraid vira para ele e fala que tá viajando. O silêncio é porque a comida tá boa demais. Os caras tão focados em comer que não sobra tempo nem para conversar. O Kurt fica aliviado que estão curtindo a comida dele. Enquanto a galera se acaba de comer, a Lizzie chama o Allraid para apresentar ele oficialmente pro Kurt. O Kurt até lembra dele como o cara que cuidava da obra nos muros da cidade, mas a Lizzie explica que o Allraid também é tipo o prefeito, cuida da cidade e da galera toda. Aí do nada começam uns fogos de artifício, todo mundo fica de boca aberta com o espetáculo. O Kurt explica que quis fazer algo especial para acompanhar a comida, então preparou os fogos antes. E falando em comida, o Allraid comenta que todas as feridas dele sararam depois de comer aquele rango. O Kurt só dá risada e fala que para ele isso é normal. Na vila dele, comer bem sempre curava tudo. Em uma lembrança da juventude do Kurt, quando ele ainda morava na sua vila natal, a aldeia Rast, ele se aproxima de Hildegard. Ela estava ocupada cuidando dos próprios assuntos. O Kurt pergunta se ela é a filha do comerciante ambulante.
No começo a menina nem dá bola pra ele, mas como ele insiste e faz de tudo pra chamar a atenção, ela acaba respondendo. Explica que o pai proibiu ela de falar com qualquer um daquela aldeia. Pelo visto, o pai da Hildegard acha que o pessoal de lá é meio esquisito, e se ela passar muito tempo com eles, pode pegar essa esquisitice. Mesmo assim, Hildegard fala com firmeza que só tá falando sozinha. Aí o Kurt entra na onda e diz que ele também só tá conversando consigo mesmo. É assim que os dois se apresentam e não demora muito pra virarem amigos. Pouco tempo depois, o Kurt leva a Hildegard para passear nas montanhas, montados num golem de ferro, para mostrar umas flores coloridas tipo arco-íris. No caminho, a Hildegard vê umas frutinhas que parecem gostosas e decide comer algumas, só que eram super venenosas. Sorte dela que mesmo tão novinho, o Kurt já sabia fazer um antídoto. Ele age rápido, pega as flores coloridas, amassa tudo até virar uma pastinha, mistura com água e coloca a mistura na própria boca, pronto para dar o antídoto para Hildegard. Mas, bem na hora, ele acorda. Era uma lembrança de 10 anos atrás. Hoje em dia, ele e o grupo de aventureiros estão indo para uma aldeia que pediu ajuda. Quando chegam lá, o chefe da vila explica o problema. Uma seca inesperada secou o rio completamente. Sem água, os cultivos estão morrendo. Mas a Yulisha não parece muito preocupada. Ela dá uma olhada melhor no mapa e percebe que uma vila vizinha tem um reservatório gigante e os canais das duas aldeias estão conectados. Só que, segundo o chefe da vila, o líder da outra aldeia não quer compartilhar a água, mesmo depois de várias tentativas de negociação. Por isso, chamaram o atelier, confiando na fama deles para convencer o teimoso do vizinho a colaborar. Depois de ouvir tudo, a Yulisha volta para o grupo e encontra o Danzou esperando. Ele conta que os outros já subiram a colina. Parece que o velho cuidador de aves machucou as costas e pediu ajuda para o Kurt. A Yulisha acha que consegue lidar com a situação e parte direto para o Danzou, determinada a negociar pela água. Mas quando chega lá, uma mulher se ajoelha e implora para que ela ajude a vila dela também com o problema da água. Yulisha fica confusa e percebe que naquele momento só resta torcer para chover. Justo nessa hora, alguns aldeões correm em pânico tentando avisar ela sobre algo que aconteceu no topo da colina. Eles têm dificuldade de explicar, então ela corre até lá e encontra o Kans e assina boquiabertos olhando para um lago gigantesco. Ela fica chocada. Se existia um lago daquele tamanho, por que os moradores estavam reclamando de falta de água? A Sina diz que esse lago não estava lá há poucos minutos. Aí o Kurt aparece correndo e a Yulisha começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Pergunta pra ele por que tá ali, se era pra estar cuidando das aves. O Kurt responde que percebeu que os pássaros do velho estavam morrendo de sede, então correu até lá e puxou água de um aquífero subterrâneo. Logo, os dois líderes das aldeias chegam e agradecem a Yulisha por salvar todo mundo do desastre. O Kurt também olha pra ela com admiração, achando que ela resolveu tudo num passe de mágica, sem saber que na verdade foi ele quem salvou o dia, meio que sem querer. Com a missão cumprida, o grupo volta, levando alguns ovos como forma de agradecimento. O Kurt comenta que vai usar os ovos para preparar algo gostoso mais tarde, e pergunta pela Liz. A Yulisha responde que a Liz foi se encontrar com o Senhor de Ticone, para entregar um relatório sobre o ataque de monstros que rolou outro dia. Mais tarde, a Liz e o Alreid estão conversando com o Marquês Ticone. Parece que o cara tem um título equivalente ao de Duque, e tá tentando ganhar o favor da Liz para aumentar seu poder. A Liz percebe claramente as intenções do Marquês, mas mantém um sorriso simpático, lembrando a si mesma que está ali como representante da mestre do atelier, não como princesa do reino. O Marquês tenta arrancar informações sobre o mestre do atelier, já que foi ele quem salvou a cidade no ataque dos monstros. Mas a Liz desvia da pergunta, decidida a manter o Kurt longe da política. Conforme a conversa segue, o Marquês muda o assunto para a cidade, onde o mestre do atelier vive, dizendo que ainda não tem um nome oficial. A Liz explica que, para isso, o reino precisa nomear um vice-rei. O Marquês, que tem o poder de nomear vice-reis na região dele, insinua que quer nomear o mestre do atelier como vice-rei. A Liz saca na hora a intenção dele, colocar o Kurt sob o controle dele. Mas como o Kurt nem sabe ainda que é o mestre do atelier, ela quer evitar que isso aconteça. Então diz que não pode tomar essa decisão sozinha. O Marquês acha isso estranho, já que ela é uma princesa e também é representante do atelier. Ele diz que achava que ela teria algum poder para decidir algo assim. A Liz fica sem saber o que dizer e fica mais nervosa ainda quando o Marquês se vira pro Alreid e pergunta se ele, como general dos cavaleiros da cidade, tem alguma objeção em nomear o mestre do atelier como vice-rei. A Liz só consegue torcer para que ele recuse, o que também mostraria que o Alreid não sabe da real identidade do Kurt, mas o Alreid aceita a proposta. A Liz intervém na hora com outra objeção.
Isso faz o Marquês perguntar se tem algum defeito escondido que tornaria o mestre do ateliê inadequado para o cargo. Aí a Lizzie se irrita de vez e diz que não existe ninguém no país mais talentoso que o Kurt. Ela acaba elogiando tanto o Kurt que o Marquês entende tudo. Com um sorriso, anuncia que o mestre do ateliê com certeza vai ser nomeado como vice-rei. Mais tarde naquele dia, a Lizzie volta para a mansão com a notícia, e a Ulysses fica preocupada com a chance de terem que apresentar o Kurt para todo mundo como mestre do ateliê. E isso seria um problemão, já que o próprio Kurt nem sabe que é o mestre. A Ulysses até sugere arrumar outra pessoa para fingir ser ele e resolver tudo rapidinho. Mas isso também não daria certo, porque todos os cavaleiros já conheceram o Kurt de verdade. Quem acreditaria num impostor que claramente não é tão forte nem habilidoso quanto ele? No começo, a Lizzie até concorda com a ideia da Ulysses, mas quando percebe que isso significa colocar outra pessoa no lugar do Kurt, ela se revolta e grita que isso é inaceitável. Ninguém nesse mundo poderia ser como o Kurt. Ela exige saber onde ele está, e a Ulysses explica que ele está ocupado cuidando do bebê. Assim que ouve isso, a Lizzie surta. Diz que se a criança não for dela, vai adotar e criar junto com o amado Kurt. Mas na real, a Ulysses não tá com um bebê humano, ela tá cuidando de um ovo que eles ganharam de presente da vila que visitaram. O ovo tá prestes a chocar, e sabendo como o Kurt sempre dá um jeito de lidar com tudo, a Ulysses fica se perguntando que tipo de criatura vai sair dali. Bem nesse momento, o Kurt grita chamando a Ulysses. O ovo acabou de se quebrar. Enquanto isso, a Mímico tá cansada de lidar com a pilha de relatórios acumulados na mesa dela. Ela reclama com a Ofélia, que comenta que a máscara da Mímico tá quase caindo. Falando sobre o trabalho, a Ofélia avisa que o Bispo Tristem foi assassinado e encontraram o corpo dele. Ela sugere que a igreja de Polaina mandou matar ele para ter alguém para culpar pela tentativa fracassada de invocar o Senhor Demônio. Depois ela pergunta para Mímico o que ela pretende fazer com a Marlef, se vai matá-la. Mesmo com o desejo de vingança, Mímico lembra das palavras do Kurt, que prometeu visitar a Marlef na prisão. Com isso em mente, ela percebe que talvez matar a Marlef agora não seja uma boa ideia. Nesse momento, a Mímico recebe uma carta. Parece que acabou de chegar uma notícia ruim. De volta ao Kurt, o ovo chocou e nasceu uma menininha. A Ulysses e a Lizzie ficam totalmente confusas por a criatura ter virado filha do Kurt. Logo depois, a Ulysses reúne todo mundo para uma reunião e a menininha já tá no colo do nosso protagonista, chamando ele de papai, mesmo tendo acabado de nascer e parecendo ter uns 3 anos de idade. A Ulysses fala que é impossível uma criança sair de um ovo e avisa que a menina pode ser um monstro. Infelizmente, ela precisa que o Kurt entregue a garota, mas ele pergunta o que ela pretende fazer com a criança. A Ulysses responde que vai se livrar dela. O protagonista se recusa a soltar a menina, ele não acredita que uma criatura tão inocente possa fazer mal para alguém. Quando a Ulysses tenta pegar a menina à força, o Kurt implora para ficar com ela, prometendo cuidar dela, mas a Ulysses não deixa. Aí, bem nesse momento, a menininha olha para a Ulysses, estica a mão, toca o rosto dela e a chama de mamãe. A Ulysses fica paralisada, imaginando um futuro com o Kurt e a garotinha como sua filha. Como se tivesse notado o que a Ulysses estava pensando, a Lizzie logo puxa ela de volta para a realidade e deixa claro que a menina não é filha dela com o Kurt. A Ulysses nega rapidinho, dizendo que nem tinha pensado nisso, mas antes que ela diga qualquer outra coisa, a Lizzie pega a menina no colo. Assim que a criança tá com a Lizzie, também toca o rosto dela e chama de mamãe. O coração da Lizzie derrete na hora. O Kans diz pra Ulysses que não tem necessidade de fazer mal pra menina. Ele acredita que podem criar ela direito. Mesmo se ela for um monstro, dá pra ensinar a ser uma boa pessoa. Com pouca resistência, a Ulysses aceita, ainda que de má vontade. A Lizzie começa a pensar num nome pra garota. Já que ela chamou as duas de mãe, a Lizzie sugere uma combinação dos nomes dela com o do Kurt e propõe o nome Sis. Mas a Ulysses não concorda, já que foi chamada de mãe primeiro e propõe o nome Yukuli. As duas começam a discutir tão alto que acabam acordando a menina. Confusa, a garotinha pergunta por que estão brigando. E então pega as mãos das duas bem de leve, e de repente tudo fica calmo. No fim, todas concordam que o que importa não é quem deu o nome, mas que ela uniu todos ali. Vendo como a bebê trouxe alegria para o grupo e iluminou o ambiente, o Kurt percebe que ela pode ser a ligação entre todos. Então ele propõe o nome Akuri, que significa proximidade. Todo mundo gosta e a menininha sorri feliz ao ouvir o nome novo. À noite, enquanto a Ulysses e a Akuri dormem, um dos subordinados da Mímico chega. A Ulysses entrega uma amostra de cabelo e saliva da Akuri, na esperança de descobrir mais sobre a origem dela. No dia seguinte, o Kurt constrói um quarto na casa só para Akuri.
Apesar dela ficar feliz, a Yulicia vê o quarto como uma prisão, sem janelas, com paredes de mitril impossíveis de abrir por dentro. Além disso, a Yulicia decidiu manter a Lizzie e a Akuri afastadas até receber o relatório da Mímico. A Yulicia tem assuntos para resolver com o Kurt, então avisa que eles vão sair. A Akuri quer ir junto, mas dizem que ela não pode. A Yulicia pede pra Sina cuidar dela enquanto estão fora. Na saída, ela diz pro Kurt que podem resolver tudo rápido e voltar pra brincar com a Akuri. De repente, a Yulicia ouve a voz da Akuri vinda de dentro da carruagem. Pergunta pro Kurt se ele também ouviu, e quando ele confirma, os dois correm pra ver. Pra surpresa deles, a Akuri tá lá dentro. Eles se perguntam se ela fugiu e seguiu eles escondida, mas não podem levá-la e não dá tempo de voltar para deixá-la em casa. Por sorte, a Yulicia vê um dos subordinados da Mímico passando a cavalo. Ela diz pro Kurt ficar onde está, enquanto vai pedir ajuda. Ao se afastar, o Kurt pensa sobre o que deve estar preocupando ela. Ele percebe que a Yulicia não disse não para Akuri por mal, mas porque se preocupa com a segurança da criança. O Kurt começa a se perguntar se fez a escolha certa e o que vai fazer se a Akuri for realmente um monstro. A Yulicia volta e tira ele dos pensamentos. Ela sabe o que ele está pensando e admite que ele não está errado, mas ao mesmo tempo, ninguém sabe no que a Akuri pode se tornar. Então, no fundo, nenhum dos dois está completamente certo ou errado. Naquela hora, do nada, aparece um velhinho pedindo desesperado para que eles ajudem a salvar a vila dele do tal rei demônio. Kurt e Akuri topam na hora, dizendo que vão dar o melhor de si. A Yulicia fica chocada com a empolgação dos dois e fala para eles não ficarem com essa ideia de salvar o mundo, porque esse nem era o motivo deles estarem ali. Logo depois, aparece uma mulher e pede desculpas, explicando que o velhinho é o sogro dela e que sempre quis ser vidente. Agora ele vive falando umas coisas doidas pros outros. A mulher também diz que é a cliente e agradece por eles terem arrumado um tempinho para aceitar o pedido dela. Mas aí ela solta que não esperava que o ateliê fosse mandar um casal tão fofo de recém-casados. E apontando para Akuri, ainda diz que eles até têm uma filha adorável. Kurt e Yulicia ficam em choque, mas a Akuri entra na brincadeira e começa a chamar eles de mamãe e papai. Kurt fica pensando se a Yulicia ficou brava com a cliente por ter confundido os dois como casal, mas vê que ela ficou toda corada. Aí ele começa a viajar, achando que alguém tão linda como a Yulicia deve ter se sentido ofendida de ser chamada de esposa dele. Para compensar, decide se esforçar ainda mais no trabalho. Para mudar de assunto, ele pergunta para a cliente qual era o pedido, e ela explica que os porcos da fazenda pararam de comer. Kurt acha que pode ser por causa do calor, já que o clima está insuportável, então decide preparar uma comidinha mais refrescante para os bichos. A cliente fica super feliz e fala que vai deixar os porcos com ele enquanto leva o sogro para passear. Quando Kurt se vira, vê que a Yulicia ainda está parada no mesmo lugar toda congelada, e pensa que talvez ela esteja brava mesmo. Ele tenta se aproximar, mas percebe que ela tá tão mexida que nem consegue se mover. Então decide dar um tempo e começa a preparar a comida. Depois que alimenta os porcos, ouve a Yulicia murmurando sozinha. Ela fala que, apesar da diferença de idade e altura, até que não seria tão estranho se eles tivessem uma filha, já que as pessoas provavelmente imaginariam eles juntos. Aí ela se deixa levar pelas próprias fantasias, entra em pânico, mas depois tenta se acalmar dizendo que não sente nada errado por Kurt, só que não entende por que dói tanto pensar em ficar longe dele. De repente aparece um dragão no céu. A Yulicia saca a espada para proteger todos, mas antes de atacar, o Kurt segura ela e diz que o dragão é amigável. Mesmo assim, Yulicia grita preocupada pela segurança da Akuri, mas o dragão só tá ali para comer a comida que o Kurt preparou. Isso deixa a Yulicia meio tensa. Kurt explica que em áreas rurais é comum os dragões aparecerem atrás de comida, e ela fica surpresa porque na cidade isso nunca acontece. A Akuri até pergunta se é um cachorro muito grande, e o Kurt explica que é só um filhote de dragão, só que aí a Yulicia sente cheiro de sangue. Ela olha em volta e acha um dos guardiões ferido. Logo percebe que é o guardião que cuida do Kurt, vê algo se mexendo nos arbustos e entra em combate com quem estava lá. Kurt e Akuri correm até o local da luta. Uma mulher aparece e exige que entreguem a menina para ela. Yulicia pergunta se ela conhece o Kurt, mas ele acha que é só uma caçadora de dragões. Só que a Yulicia sente que o buraco é mais embaixo. Ela manda o Kurt fugir, ele até tenta protestar, mas o dragão pega ele e a Akuri e voa com os dois. Yulicia observa os dois indo embora e sente orgulho de ver que Kurt conseguiu domar um dragão, já que isso é algo super difícil.
Ela pensa que Kurt é tipo nível SSS em tudo que não seja luta, então ela tenta enfrentar a mulher, mas não consegue acompanhar. Pergunta se ela tá ali pelo dragão filhote, mas a mulher só responde que nada disso importa, porque a Yulisha vai morrer logo. A mulher ataca, faz a espada da Yulisha voar longe e ainda acerta um corte fundo no estômago dela. Sem saída, Yulisha usa os cristais mágicos do Kurt e faz o chão se levantar, prendendo a inimiga. Quem tá lá na fazenda, tipo a cliente e o sogro, até sentem o chão tremer e acham que foi um deslizamento de terra, mas o sogro diz que é sinal de boa sorte. Mesmo enterrada, a inimiga sobrevive e escapa. Agora ela tá com chifres e unhas gigantes em forma de espada. A Yulisha percebe que ela é um demônio com poder mágico absurdo que odeia humanos. Ela se pergunta por que um demônio apareceria agora, já que fazia mais de 100 anos que nenhum se mostrava. A mulher demônio também se surpreende, porque não esperava que uma humana fosse capaz de quebrar seu feitiço e revelar sua forma verdadeira. Ela diz que agora entende como a Yulisha conseguiu derrotar um rei demônio no passado. A Yulisha fica preocupada, porque isso quer dizer que a demônio conhece seu passado e tá vigiando ela faz tempo. Sem arma e perdendo sangue, ela só torce para que o Kurt chegue bem até a fronteira, onde talvez encontrem proteção. Ela se desculpa por não ter conseguido proteger ele e acha que vai morrer ali mesmo. Mas, de repente, o Kurt aparece montado no dragão. A Yulisha grita de frustração e ele cai de uma árvore sem saber lutar. Ele fala que quer fugir com ela. Do nada, o chão treme e uma multidão de porcos enfurecidos corre em direção a eles. Mas os porcos passam direto, e os dois aproveitam para montar em um deles. Yulisha se pergunta se é comum os caras do campo saírem montando porcos e enfrentando demônios. Kurt diz que sabe que tá fazendo uma loucura, mas que não é loucura proteger alguém que é importante para ele. Isso mexe com a Yulisha, porque ela acha que ele só a vê como amiga e aliada, não como mulher, e isso dói. Ela não entende por que sente tanto isso e por que se incomoda tanto com a ideia de que ele não goste dela de verdade. No fim, ela admite para si mesma que está apaixonada por ele. Mas antes que consiga pensar mais sobre isso, uma explosão de fogo atinge todos os porcos, que saem voando. Só sobram Kurt e Yulisha. Yulisha agradece ao Kurt por ter dado a ela um motivo para continuar viva, já que depois do ferimento tinha perdido a vontade de lutar. Ela pega a adaga do Kurt e usa sua técnica especial, chamada Corte Mágico, que serve para cortar os feitiços do inimigo. Ela confessa que nunca conseguiu usar essa técnica direito, mas agora não tem escolha. Em um ato desesperado, ela tenta. Mas falha. Do nada, a Akuri aparece e se agarra na Yulisha, chamando ela de mamãe. E aí, de algum jeito, o feitiço se desfaz. A mulher demônio tá exausta, e a Yulisha fica tentando entender o que acabou de acontecer. No fim das contas, ela conclui que foi a própria demônio que cortou o ataque, mas fica sem entender por que ela faria isso. Aí, a Yulisha se toca de que a menina que a demônio estava procurando é a Akuri. Ela até tenta confrontar, mas tá tão fraca que cai no chão. A caçadora foge também, porque tá sem forças. E o Kurt dá um remédio pra Yulisha, segura ela e pergunta se ela tá com dor ou precisa de alguma coisa. A Yulisha só fecha os olhos e decide curtir aquele momento um pouco. Mas a Akuri tá super preocupada, começa a fazer carinho no rosto da Yulisha, perguntando se ela tá bem. A Yulisha responde que tá sim, que tá tudo certo, só que de repente ela pensa, como é que a Akuri chegou aqui tão rápido? O Kurt explica que ela não correu nem voou, simplesmente apareceu, como se tivesse usado magia de teletransporte. Aí a Yulisha começa a pensar que vários magos têm tentado dominar essa magia, mas ninguém conseguiu ainda. Só quem nasce com esse dom de teletransporte consegue se mover para qualquer lugar onde já tem uma pedra de teleporte ativa. Ela pede rapidinho para Akuri mostrar de novo como usou a magia, mas a Akuri diz que não consegue mais. A Yulisha se pergunta como isso aconteceu e tenta perguntar pro Kurt, mas aí os pensamentos dela são interrompidos pelos porcos jogados no chão. Eles decidem levar os bichinhos de volta para a fazenda e a Akuri junto com o Kurt começam a cuidar deles. Quando a cliente volta, ela fica felizão de ver que os porcos estão animados de novo e agradece a Yulisha. Depois pergunta onde está o Kurt, e a Yulisha inventa que ele foi dar um oi para alguém da fazenda vizinha, mas na real, ele tá voando no novo dragão domesticado dele. Depois de lidar com a cliente, a Yulisha e a Akuri estão voltando, e a Akuri pergunta se a Yulisha tá cansada. Ela responde com carinho que tá bem, graças a ela. Aí pergunta se foi a Akuri que cancelou aquela bola de fogo, e a Akuri diz que não. Então a Yulisha começa a achar que foi a própria demônio que protegeu a Akuri. Ela decide investigar tudo melhor, os novos poderes da Akuri e o motivo da demônio estar atrás dela. Mas seus pensamentos são interrompidos quando vê o Kurt acenando lá de cima montado no dragão. Ele desce e mostra que capturou a demônio.
Num flashback, ele conta que o dragão sentiu um cheiro estranho, então ele pousou e encontrou a demônio ferida, caída no chão. Viu que ela ainda estava viva e ficou pensando no que fazer. Mesmo sem saber se era certo, ele decidiu dar um remédio para ela. Ela chama ele de idiota por salvar ela, mas ele responde que só ajudou porque no fim das contas, ela não matou nem a Yulisha nem a Akuri, e ela ainda dissipou o feitiço no último segundo. O Kurt joga o remédio pra ela toma, mas logo começa a se sentir fraca. Aí ele revela que, sabendo que não teria chance numa luta direta, colocou anestesia no remédio. Isso vai deixar ela apagada por uns 3 dias. Ele diz que acha que ela é só uma caçadora de dragões e pede pra ela não machucar mais humanos. Mas depois se pergunta se ela entendeu alguma coisa, já que ela não é como a Hildegard. Só que, quando ele menciona esse nome, a demônio fica chocada. Antes que ela possa dizer algo, o efeito da medicina bate e ela desmaia. Depois, todo mundo chega no vilarejo e a Yulisha comenta que esse dia pareceu mais longo que uma semana inteira de confusão. O Kurt pede pra Akuri ir com a Sina e as outras, porque elas devem estar super preocupadas com ela. A Liz e a Sina chegam rapidinho e abraçam a Akuri com força. E aí aparece um cara com uma aparência bonita, e se apresenta e pergunta como foi o trabalho. A Yulisha fica se perguntando quem é esse cara, e a Liz explica que ele é o novo mestre do ateliê delas. O cara com um jeitão charmoso se apresenta como Rikuto, dizendo que estava doido para conhecer o pessoal do ateliê, e Kurt ficou fascinado com a aparência do mestre do ateliê. Ele diz que conhece bem o Kurt e agradece por ter montado um ateliê tão incrível. Depois fala que espera que o Kurt continue apoiando ele, e o Kurt, todo animado, diz que sim na hora. Mas a Yulisha fica desconfiada do cara, achando que não tem como esse tal Rikuto ser o mestre de verdade. Aí ela manda o Kurt preparar a comida. O Kurt, todo empolgado, diz que vai fazer um banquete essa noite e sobe correndo as escadas. Yulisha vira pra Sina e pede pra ela cuidar da Akuri, enquanto ela começa a dar ordens pro Rikuto e pra Lizzie. Só que do nada, Rikuto encurrala a Yulisha contra a carroça. Brava por ele invadir o espaço dela, ela tenta dar um chute bem no meio das pernas do Rikuto, mas o pé dela simplesmente atravessa ele, como se fosse um fantasma. Yulisha fica em choque por um segundo, olha pra Lizzie e entende que tem algo errado rolando. Lizzie puxa a espada, dá um sorriso gentil e diz que a Yulisha confiou rápido demais. Yulisha ainda tá surpresa com o fato da Lizzie conseguir criar uma ilusão de alguém que nem existe. Então Lizzie explica que aquela era a imagem de como ela imagina que o Kurt seria com 20 anos. De repente o Rikuto se transforma em várias borboletas e desaparece, deixando cair uma carta da Mímico. Nela diz que vai voltar em 3 dias com um relatório detalhado sobre a Akuri. 3 dias depois, Mímico volta, e todo mundo se junta para ouvir o resultado da investigação. Mas ela manda a real. A conclusão dela é que ela não sabe absolutamente nada sobre a Akuri. Todo mundo fica de boca aberta, e a Yulisha já manda um "como assim? Essa é a resposta?" Aí a Mímico explica. O exame de cabelo e saliva da Akuri mostra que ela é totalmente humana, mas encontraram cristais mágicos nas unhas dela, e isso é impossível de acontecer com humanos. Ela explica que esses cristais são do tipo espacial, usados na Era da Criação, mas hoje em dia essa é uma magia perdida que ninguém mais sabe usar. Kurt pergunta se a Akuri é um monstro, mas a Mímico diz que ninguém sabe. Ela fala, come, parece uma pessoa normal, mas tem magia no corpo. Mímico confessa que a ideia de ter alguém assim morando com eles deixa ela apavorada. Por isso, sugere usar um tipo de magia para impedir a Akuri de usar os poderes de teletransporte, e depois trancar ela no laboratório. Mas o Kurt se opõe na hora, e a Mímico pergunta por que ele tá deixando a Akuri ficar. O Kurt devolve a pergunta, você tá com medo dela? Mímico responde que não tem medo, então ele pergunta, é porque você sabe que ela não vai te machucar? E ela admite que sim, porque confia nele. Kurt diz que é exatamente por isso que ele quer proteger a Akuri, porque se sente seguro ao lado dela, mesmo ela não sendo humana. Ele lembra que mesmo tão nova, ela foi ver a demônio porque estava preocupada com ela. Isso mostra que a Akuri tem um bom coração. E ele deixa claro, não vai deixar ninguém tirar a Akuri deles. Yulisha concorda, dizendo que a Akuri usou o teletransporte para salvar a vida dela. E ainda completa que, se a Mímico não pode provar que a Akuri é humana, também não pode provar que ela é um monstro. Lizzie entra na conversa e diz que acredita na Akuri como se fosse uma filha. Mímico sorri e fala para todos cuidarem bem da Akuri. Depois o assunto muda pro demônio que atacou eles. O Kurt pede pra Mímico não mandar o demônio direto pra prisão e leva ela até o porão onde ele tá preso. Mímico percebe que o Kurt não sabe que os demônios são inimigos naturais dos humanos e que ele podia acabar enfrentando coisa bem pior que prisão. Então ela injeta uma substância no demônio que acorda. Mímico pergunta se ela consegue falar, e a mulher responde que é uma guerreira demônio.
Do nada a mulher solta uma magia de fogo contra Mímico, mas ela já estava preparada e diz que não adianta, o lugar onde ela está selada bloqueia qualquer magia. Mímico então pergunta se ela tem algum aliado por perto, mas o demônio se recusa a responder, dizendo que um perdedor só responde pro vencedor, dando a entender que só vai falar se for pro Kurt. Aí a Yulisha chama o Kurt, e ele já chega perguntando como o demônio tá. Ela responde que tá bem, tirando o detalhe de estar com as mãos amarradas. Kurt pede desculpa por não ter soltado ela, mas a demônio corta ele e pergunta como ele conhece a Hildegard, já que ele mencionou ela antes. Kurt explica que a Hildegard é filha de um comerciante que vivia indo na vila dele e que ela também tinha chifres, então ele achou que talvez as duas se conhecessem. A demônio pergunta se a Hildegard usava um colar de grifo, e o Kurt confirma. Na hora, os olhos da demônio brilham, dizendo que precisa salvar a Lady Hildegard. O grupo se espanta e o Kurt pergunta o que ela quis dizer com salvar. Ela conta que a Hildegard tá presa debaixo do castelo do Marquês Taikone, que é o tal do Taikone, e isso deixa todo mundo chocado. Kurt fica sem entender por que fariam isso com ela e pede pra Yulissia ir com ele resgatar a Hildegard, mas a Yulissia manda ele primeiro tirar umas respostas da demônio. Ela pergunta: se você queria salvar a Hildegard, por que atacou o Kurt? A mulher responde que enquanto investigava o Marquês, descobriu que eles estavam de olho no pessoal do ateliê, e aí, do nada, a Akuri apareceu num carruagem qualquer. A demônio achou que se tivesse o poder de teletransporte da Akuri, poderia resgatar a Hildegard. O Kurt acredita na hora, mas a Yulissia dá uma bronca nele por confiar assim fácil em um demônio. A demônio então pede para eles olharem o colar dela, e o Kurt reconhece como sendo da Hildegard. Ela diz que ganhou o colar da própria Hildegard, que só parou de atacar porque viu o grifo na adaga do Kurt. O Kurt confirma que a adaga foi um presente da Hildegard. Aí a Mímico finalmente acredita na história e diz que vão salvar a Hildegard. Mas ela avisa: se a demônio fugir ou morrer na cela, a Hildegard não vai ser salva. Kurt então pede pra ela ficar quieta lá por enquanto. Antes de sair, a demônio diz pro Kurt que o nome dela é Sofler. O Kurt já ia fazer um discurso todo empolgado por conhecer ela, quando a Akuri aparece do nada no meio dos dois, se teletransportando e assusta todo mundo. A Akuri diz que voltou a fazer fuxe sem querer, o que fez ela se teletransportar ali. Por fim, o Kurt admite pra Mímico que não tem ideia de como salvar a Hildegard. Mímico diz pra ele não se preocupar, que ela vai ajudar. Um tempo depois, Mímico aparece com o mapa da mansão do Marquês, e a Yulissia fica chocada com a rapidez. Mímico explica que o Marquês Taikone, o chefão da família, tem 47 anos e que a esposa dele morreu há 10 anos ao dar à luz a filha mais velha, família, que também morreu no ano passado por causa de uma doença. Ela diz que na mansão tem um quarto onde só o Marquês pode entrar, e que a galera viu ele levando comida pra lá. A Sofler confirma que tentou abrir essa sala, mas não conseguiu. Mímico comenta que até um especialista levaria um tempão pra abrir aquilo, então ela sugere fazer o próprio Marquês abrir pra eles. Vai criar uma ilusão de um ladrão invadindo a mansão, aí todo mundo vai achar que entraram de verdade e o Marquês vai ter que abrir o quarto. Mímico fala que precisam bolar um plano e sugere usar o Rikuto como ladrão da missão, já que vai rolar um festival organizado pelo Marquês na semana que vem. Enquanto isso, o grupo vai fingir estar curtindo o festival para estudar o mercado local. Nisso, a Yulissia e a Lizzie pensam em como seria romântico sair com o Kurt no festival. As duas jogam pedra, papel, tesoura e decidem que a Lizzie vai passar o primeiro dia com ele, e a Yulissia o segundo. Antes de começar a missão, Rikuto comenta que a Akuri também foi junto, e o Kurt se desculpa dizendo que ela insistiu em ir. Quando o Kurt pede desculpas pro Rikuto por ter colocado ele nessa confusão, Rikuto diz que não quer que ninguém da família real se envolva com essas coisas, porque isso mancha a reputação da realeza, inclusive a dele. O Kurt fica chocado e pergunta se o Rikuto é da realeza. Yulissia e Lizzie também se surpreendem e o Rikuto pede pro Kurt guardar segredo. Quando chegam na pousada, Yulissia pede pro Kurt cuidar da Lizzie e Akuri no dia seguinte. Já Kurt diz que quer ajudar a Yulissia a investigar o Taikone, ao invés de ficar perambulando pelo festival. Mas a Lizzie já corta dizendo que tem que ir com ela. A Lizzie também menciona que a Akuri estava animada para curtir o festival com o pai, então o Kurt aceita. No dia seguinte, durante o festival, eles assistem umas peças de teatro, compram bebidas e compartilham a mesma bebida, o que deixa a Lizzie toda feliz por causa do beijo indireto. Quando o Kurt diz que vai jogar a fruta vazia fora, a Lizzie grita indignada que quer guardar aquilo pro resto da vida. O Kurt pergunta se aquilo vale alguma grana, mas a Lizzie disfarça rapidinho e diz que quer guardar a fruta como lembrança pro país dela. Aí ela pergunta pro Kurt se, como ele viajava muito quando era aventureiro, já viu muitos festivais. Só que o Kurt revela que sempre estava de olho no time ou cuidando do veículo, então nunca conseguiu curtir um festival de verdade. Ele fala pra Lizzie não ficar com pena, mas confessa que no fundo sempre teve vontade de aproveitar um.
Então a Lizzie pega na mão dele e fala que hoje os três vão aproveitar juntos o festival. Nesse momento, ela pensa que hoje vai ser o dia em que vai se declarar pra ele. Depois eles brincam de equilibrar feijões, tentam tiro ao arco e comem um monte de comida gostosa. Quando começa a anoitecer, a Lizzie fala que quer sair um pouco da muvuca, então eles vão pra um parque mais calmo. Ela decide que aquele é o lugar perfeito para se declarar. Ela pensa em como se divertiu com o Kurt hoje e acha que por ele estar de bom humor, pode perceber o quanto ela tem estado ao lado dele nesses momentos felizes. Mas, quando ela se aproxima, percebe que ele tá com uma expressão séria, olhando fixamente para a mansão Taikone, o lugar onde a Hildegard tá presa. Ela se assusta um pouco, porque tinha até esquecido que o parque ficava tão perto da mansão. Lizzie pergunta se ele tá preocupado com a Hildegard, e ele diz que, mesmo todo mundo falando pra ele não se preocupar, dói muito não conseguir fazer nada pra ajudar ela. Aí a Lizzie tenta animar ele, dizendo que ele já salvou ela da maldição, criou um ateliê incrível, e ainda cozinha super bem pra todo mundo. Mas nada disso parece ajudar, porque ele acha que qualquer um poderia ter feito isso também. Ela pensa em dizer que isso não é verdade, mas percebe que ele provavelmente não levaria a sério. Então ela fala que todo mundo do grupo gosta muito dele, e que o motivo de estarem tentando salvar a Hildegard é porque eles querem fazer algo por ele. O Kurt fica emocionado e começa a chorar, dizendo que ele também gosta muito de todos eles. Quando o clima melhora, a Akuri chama o Kurt dizendo que tá com fome. A Lizzie pensa que esse teria sido um ótimo dia para se declarar, mas que ver o sorriso verdadeiro dele já era o suficiente por agora. Aí ela vai em direção ao Kurt e à Akuri, que estão brincando no parque, e promete que da próxima vez ela vai se declarar de verdade. Depois que a espada da Yulisha quebrou da última vez, ela pediu pro Kurt fazer uma nova para ela. Então, antes do festival começar, ela foi atrás de um anão ferreiro super famoso e voltou lá para aquela mina que a Yulisha tem. Rapidinho, o Kurt acha uns pedaços de mitril e a Damantita dando sopa por lá, o anão ficou de boca aberta com a facilidade que ele encontrou aquilo. Só que na hora de forjar a espada, o anão não acredita nem ferrando que o Kurt vai conseguir. Mitril é super difícil de trabalhar, mas o Kurt tá lá derretendo o negócio como se fosse água fervendo. Mesmo desconfiado, o anão deixa ele usar a forja, e aí, em menos de uma hora, o Kurt faz uma espada absurda de tão bonita. O ferreiro fica paralisado por uns segundos, mas depois que cai a ficha, ele decide sair uma jornada para melhorar as habilidades dele e tentar chegar no nível do Kurt. A Yulisha ficou super empolgada quando recebeu a espada, já que foi o primeiro presente que o Kurt deu para ela. E agora, voltando pro presente, finalmente é o dia do encontro dos dois. O Kurt e a Yulisha saem para passear pela cidade enquanto começa o segundo dia do festival. Como a Akuri ainda estava cansada de ontem, eles decidiram deixar ela dormir mais um pouco, o que foi ótimo para Yulisha, já que ela teria o Kurt só para ela hoje. E ela já tinha vários lugares divertidos em mente para levar ele, mas de repente eles ouvem uma confusão. Quando olham para o lado, vem um pai e sua filha tendo a barraquinha roubada por uns delinquentes. A Yulisha, sinceramente, não queria se meter, já que estava no meio do encontro com o Kurt, então fingiu que não viu nada. Mas, quando percebe, o Kurt já tinha ido ajudar a família. O Kurt chega na barraquinha e manda os caras pararem com aquilo. Os delinquentes mandam ele cuidar da própria vida, mas o Kurt insiste e quer saber o que está acontecendo. Os caras dizem que não gostam do sabor dos pãezinhos de carne que o cara vende, então decidiram destruir a barraca para ninguém mais comer aquilo. O Kurt acha isso um absurdo, chamar o trabalho duro de alguém de lixo, então ele pega um dos pãezinhos e diz que quer comprar, dá uma mordida e elogia o sabor e o preparo da carne. Os delinquentes não gostam de ver o Kurt estragando a diversão deles, então um deles empurra o Kurt. Como o Kurt não tem habilidade de combate, ele tropeça e dá uns passos para trás. É aí que a Yulisha decide intervir de vez. Ela avisa os delinquentes que o Kurt faz parte do ateliê. Assim que ouvem isso, os caras começam a repensar tudo, já que sabem que membros do ateliê têm bastante influência no reino. Então saem correndo. O Kurt vai ver como o vendedor tá e percebe que os bandidos quebraram alguns ossos dele. Fica bem preocupado. A Yulisha tenta tranquilizar, dizendo que um pouco do remédio que o Kurt faz já ajudaria a curar, mas ele continua achando que tudo que faz é medíocre. Por isso, insiste em levar o homem até o hospital e sai correndo antes que a Yulisha consiga segurar ele. Ela fica super decepcionada, porque tudo indica que o encontro dela com o Kurt foi arruinado. Mas aí ouve a filha do homem começar a chorar, e percebe que talvez esteja preocupada com a coisa errada. Então a Yulisha repara em um dos agentes da Mímico disfarçado de vendedor de melão, e vai até lá para ver se tem alguma informação nova. Resumindo, o agente conta para Yulisha que vai rolar uma competição de culinária mais tarde, e que a barraquinha dos pãezinhos de carne estava se preparando para participar.
Só que o restaurante Gargel, que é o atual campeão, não queria perder o título e contratou aqueles delinquentes para acabar com a concorrência. A Yulichia entende então que seu encontro foi arruinado por pura mesquinharia do restaurante Gargel. Mas como já colocaram os bandidos para correr, ela acha que ainda dá tempo de continuar o passeio com o Kurt, assim que ele voltar. Quando o Kurt volta, ele conta para Yulichia que o dono da barraquinha vai ficar no hospital até amanhã e pediu para ele cuidar da loja e da filha por hoje. Ou seja, adeus encontro. A Yulichia fica frustrada de vez e transforma essa raiva em motivação. Agora ela quer esmagar o restaurante Gargel por ter estragado seus planos. O Kurt não faz ideia do que ela tá falando, então ela explica que vai ter essa competição de culinária e que ela quer ajudar a barraquinha dos pãezinhos a ganhar. Mas a menina diz que não tem mais como ganhar a competição porque os delinquentes jogaram fora toda a massa dos pãezinhos, ou seja, não tem mais nada para vender, muito menos para competir. A Yulichia diz que vai ficar tudo bem, porque ela e o Kurt vão ajudar. Aí pergunta se o Kurt conseguiria fazer pãezinhos deliciosos. E claro, né, o Kurt, então é óbvio que ele consegue. Mas o Kurt não vai ser o responsável por fazer os pãezinhos, porque se fosse ele, ia ficar bom demais. A Yulichia quer que ele ensine a Luna a fazer, assim ela consegue continuar vendendo depois que eles forem embora. A Luna promete que vai se esforçar para deixar o pai orgulhoso, então a Yulichia se anima e diz que eles vão refazer os pãezinhos e vencer o concurso. Mas primeiro, precisam conseguir alguns ingredientes novos. Aí ela pergunta pro Kurt se tem alguma coisa que ele precisa. O Kurt diz para ela comprar uns cactos sem espinhos nas barracas ali perto e depois pegar o saco de feijões que ele ganhou no festival ontem. Enquanto isso, ele fala que vai começar a cavar ali mesmo. A Yulichia estava de boa com tudo até essa parte de cavar buraco. Ela lembra o Kurt de que aquela praça pertence ao Lorde da cidade, mas ele responde que não tem problema, porque vai cavar rápido e ninguém vai nem perceber. Só que não era isso que preocupava a Yulichia. Aí o Kurt pergunta se ela sabe onde ele pode arrumar uma pá emprestada, mas a Yulichia insiste que ele deveria pedir permissão antes de sair fazendo obra no terreno dos outros. Do outro lado da cidade, o Gargel está tratando os jurados do concurso de culinária com uma de suas sobremesas, e eles estão elogiando o prato dele. Ele tá todo confiante de que vai ganhar esse ano, até porque meio que subornou os jurados antes do concurso começar, e ainda fez de tudo para acabar com os concorrentes. Só que, para surpresa dele, ele começa a ouvir as pessoas comentando sobre uns pãezinhos deliciosos que compraram, e aí ele começa a ficar preocupado. Decide então ir até lá ver o que tá acontecendo. Ele tinha mandado uns capangas destruírem a barraca dos pãezinhos, mas, para choque dele, quando chega lá, vê que a barraca não só tá de pé como tá fazendo mais sucesso do que nunca. E ainda tem uma estrutura de spa nova do lado, e ele nem sabe quando aquilo foi construído. Logo os jurados chegam também, porque ouviram falar bem demais dos tais pãezinhos. O Gargel entra em pânico, não quer que eles provem de jeito nenhum, então tenta convencer os jurados de que os pãezinhos estão estragados, já que o recheio é preto. Mas a Luna corta ele no meio da frase e traz um prato de pãezinhos para os jurados. Ela explica que apesar do recheio ser escuro, o gosto é ótimo. Conta que é feito com feijão cozido e néctar de cacto maduro, o que dá um sabor doce e salgado ao mesmo tempo. A explicação dela deixa os jurados curiosos e todos querem provar. Assim que eles comem, entendem por que tanta gente está elogiando. E ainda tem o bônus de que os pãezinhos custam só uma moedinha de cobre, mesmo sendo tão gostosos. O Gargel não acredita que possam ser tão bons, então experimenta um, e descobre que são mesmo. Os jurados perguntam se tem algum segredo para eles ficarem tão fofinhos, e a Yulichia aparece para explicar. Diz que o dono temporário se empolgou um pouco com a preparação e que, para dar o melhor resultado, os pãezinhos foram fervidos em água com bicarbonato de sódio, direto de uma fonte termal. O Gargel diz que isso é mentira porque não tem nenhuma fonte termal por ali, mas a Yulichia responde que o Kurt cavou uma naquele dia mesmo. Ele ainda acha impossível, mas muda de ideia rapidinho quando ela fala que o Kurt faz parte do novo ateliê, aí começa a parecer mais plausível. Mesmo assim, ele fica furioso por ter perdido a chance de vencer o concurso por causa deles. Ameaça denunciar os dois por terem construído em terras do Lorde Taikone sem permissão. Mesmo quem é da ateliê pode ser punido por isso, só que a Yulichia já tinha pensado nisso e por isso mandou o Lizzie pedir autorização direto pro Taikone. E como a terceira princesa apoiou oficialmente a barraca, o Gargel não pode fazer nada. Claro que teve um acordo, eles tiveram que entregar a fonte termal para a administração da cidade. Então o Kurt transformou ela num spa para os pés, como atração turística. O Gargel tá surtando, porque não faz sentido uma barraquinha de pãezinhos ter tanto contato e apoio assim. Mas ele ainda tem uma última carta na manga, chama um dos jurados num canto e tenta lembrar ele da grana do suborno se ele ajudar o Gargel a ganhar. Só que os pãezinhos são bons demais, e o jurado recusa o dinheiro, diz que não vai dar uma nota ruim para a barraca de jeito nenhum.
É aí que o Gargiel vê os capangas que ele contratou se escondendo perto dali. Corre até eles e diz para irem logo destruir a barraca. Promete até pagar a fiança se forem presos, mas de repente ele ouve a voz de uma garota, e os capangas somem, eram só disfarces. Os verdadeiros já tinham sido presos por destruição de propriedade. E o próprio Gargiel acabou confessando que foi ele quem contratou os caras para causar toda aquela bagunça. Mas só isso não seria o bastante para prender o cara por muito tempo. Por sorte, a Olísia foi investigar e descobriu que o Gargiel é o fornecedor do chefe pessoal do Taikone, e ele estava colocando drogas na comida para viciar as pessoas. E isso, claro, é totalmente legal. Então agora eles têm motivo de sobra para prender ele. O Gargiel percebe que foi pego, mas se recusa a aceitar e simplesmente sacar uma faca e partir para cima da Lizzie tentando fugir. Mas não dá certo. Em segundos, 2 dos agentes da Mímico derrubam ele no chão. A Olísia então avisa que ele acabou de se ferrar ainda mais, porque a Lizzie é a terceira princesa, e atacar ela é traição. Aí o Gargiel é levado preso, e é louco pensar que tudo isso aconteceu só porque ele queria ganhar um concurso bobo de comida. Depois que o Gargiel é levado, a Lizzie ainda aproveita para dar uma zoada na Olísia, dizendo que ela não conseguiu ter um encontro decente com o Kurt. Mas a Olísia só fica feliz por ter conseguido fazer a Luna e o Kurt sorrirem naquele dia. Mais tarde, o Taikone fica sabendo que o Gargiel foi preso, e ele fica em choque, porque o Gargiel era o único fornecedor de comida do castelo dele. Ele pergunta o que o Gargiel fez, na esperança de conseguir tirar ele da cadeia, mas o assistente explica que o cara atacou a princesa Lizzie no festival. E com isso não tem mais nada que o Taikone possa fazer para salvar o cara. O Taikone até desiste de tentar soltar ele, mas ainda tá com um problemão. A Lizzie vai tomar chá no castelo no dia seguinte, e ele não tem mais quem faça os quitutes. Aí o assistente tem uma ideia e sugere contratar aquela barraquinha de pãezinhos que fez sucesso no festival para preparar os lanches do chá da tarde. O Taikone não tem muita opção, então aceita. Falando na Lizzie, ela anda meio estranha ultimamente. Hoje mesmo, apareceu lá do nada para pedir uma licença de construção pessoalmente e disse que voltaria pro chá no dia seguinte, junto com o pessoal do ateliê. O Taikone tá preocupado que ela tenha descoberto o que ele anda aprontando, mas no fim das contas o que importa mesmo para ele é encontrar o pessoal do ateliê e contar o desejo mais profundo dele. Na manhã seguinte, a Lizzie e os outros estão se preparando para o plano de resgatar a Hildegard. A ideia é chegar até uma sala secreta que fica atrás da cozinha. Eles não têm certeza de que a Hildegard tá lá, mas é o melhor palpite que tem. O Kurt avisa que vai ajudar a Luna hoje na barraca dela porque ela recebeu um pedido bem grande, mas garante que isso não vai atrapalhar o plano. Assim que ele sai, a Lizzie e a Olísia revisam os detalhes do plano. Basicamente, a Lizzie vai criar uma ilusão dela mesma e do Rikudo para se encontrar com o Taikone, e depois vão dar um jeito de enganar ele para abrir a tal sala secreta e ver o que tem lá dentro. Mas no caminho, elas recebem um bilhete de um dos espiões da Mímico avisando que o Kurt e a Luna foram contratados pelo Taikone para servir o chá da tarde e que o Kurt está agora mesmo na cozinha, do lado da sala secreta. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima.